Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Mesa de Negócios. É um prazer enorme ter todos vocês aqui com a gente dentro dessa jornada onde a gente vai trazer infotenimento, a gente vai trazer informação com entretenimento para todos vocês. E o intuito desse podcast, o intuito principal dele é trazer não só conteúdo, mas trazer experiência, trazer didática, trazer um conteúdo que de fato vai te transformar. Porque o nosso objetivo é que você escute esse podcast e você tenha uma transformação na sua vida. Então, por isso que eu peço que você preste muita atenção, que você assista, que você ouça esse podcast com muito carinho, porque ele de fato pode transformar a sua vida, assim como todos os convidados que estão vindo aqui, eles têm muito a te agregar, têm muito a transformar a sua vida e têm muito a impulsionar a sua carreira independente do nicho que você trabalha, do segmento que você trabalha. Então é muito importante você entender isso, fechou? E hoje estou com um convidado especial, um amigo, um irmão meu, convidado que já faturou milhões dentro do mercado digital e assim como eu, começou jogando futebol. É um prazer enorme ter você aqui. Tamo junto, irmão. Bruno Guerra, com Obrigado, cara. vocês. Prazer. Fala pessoal que está assistindo de casa. É um prazer estar aqui. Grato pelo convite. Eu tenho certeza que esse podcast vai agregar muito na vida da galera. Mesa de negócio, aqui a gente trata os negócios de forma descentralizada, com assuntos mais dinâmicos, assuntos, né, que rodeiam o negócio em si, não ficar entrando muito em teoria. Então, eu acho que o valor desse podcast está nisso, da gente trocar essa ideia diferenciada, trazer insight diferenciado de acordo com a minha vivência, de acordo com o que eu vivi, e você complementando com o que você viveu também. É Isso isso eu acho aí. que é massa. É isso aí. Turma, a gente vai começar aqui. O Bruno vai contar um pouquinho da história dele, que assim como a minha, iniciou dentro do futebol e a gente entende que o futebol foi uma escola para nós, não só pelo fato de jogar futebol, porque é o que eu falo, muitas pessoas jogaram futebol, poucas foram atletas de fato. Eu posso falar que o Bruno foi um atleta, assim como eu, era uma pessoa que vivia 200% pro futebol e graças a Deus a gente conseguiu pegar muitos e muitos aprendizados. Ele vai compartilhar um pouquinho disso e depois a gente já vai entrar no conteúdo que ele vive hoje, que é a carreira dele, o que de fato o marketing fez e gerou para a vida do Bruno. Mano, vamos lá. Pessoal, seguinte, Gabi, você já sabe um pouco da minha história, a galera que tá em casa não sabe. Eu comecei jogando bola com 4 anos de idade. Com quantos anos você começou a jogar bola? Com 7. Com 7. Eu comecei com 4, muito cedo, porque meu pai me criou pra ser jogador. Então a mentalidade do meu pai é, vou fazer do moleque jogador de futebol. Então, como eu entrei muito cedo no futebol, eu comecei assim, da grande maioria. Então, quando eu tinha 7 anos, essa sua idade, eu já jogava com os moleques de 9. Quando eu tinha 9, eu jogava com os moleques de 12. Eu sempre jogava essa categoria superior à minha, porque eu já estava no futebol há um tempo. Então, eu treinava desde cedo, desde os 4 anos de idade. Pô, a gente está aprendendo a andar direito, ter coordenação, então eu já estava na escolinha. Então, como eu tive esse contato com o futebol muito cedo, eu cheguei nos meus 20 anos com quase 15 anos de futebol já, saca? Pelo fato de eu ter entrado cedo no futebol. Como meu pai me criou para ser jogador, tudo que eu fazia era para ser jogador de futebol. Então, minha alimentação, a minha rotina, a escola para o meu pai não era prioridade. A prioridade era o futebol. Então, eu vivi anos e anos da minha vida focado no futebol, saca? Então, eu passei por categorias de base, passei por time na Europa, né? Minha vida inteira eu fui treinado para ser jogador de futebol. Então, assim, eu não fiz nada. Obviamente que eu, né, estudei, fiz algumas coisas em paralelo, mas a minha vida foi 100% focada no futebol. Top, top demais. Eu acredito muito que eu também levo isso como as pessoas falam, pô, Gabriel, mas você tem maturidade. Eu atribuo muito dessa maturidade ao fato desse início precoce, né? Pô, tem muita gente de 20 anos que não sabe nem o que quer da vida. É. Com 20 anos você já teve 15 anos de carreira, teoricamente, né? 15 anos já focado em algo que você queria profissionalmente. E eu considero isso como carreira, eu não considero só o fato de você estar em um clube, que você está empregado, mas o fato de você estar em preparo. Preparo já começa com responsabilidades e, querendo ou não, a gente foi privilegiado por isso, porque a gente saiu na frente de muitas pessoas que 10, 12, 15, 18 anos não sabem nem muitas vezes o que quer. E a gente já tinha um foco, já tinha um destino. E o que você falou é massa, porque assim, ó, tem um monte de gente que jogou bola. Jogou na escola, jogou na praça. O cara que viveu futebol, ele com 13 anos já, quando ele entra no sub-13, sub-15, ele já começa a viver uma carreira. Exato. Então ele já começa a se projetar profissional. Então já não é mais brincadeira. Então a mentalidade, tudo isso é treinado. Os hábitos, a sua disciplina, o fato de você ter que lidar com um monte de sentimento que envolve o futebol, que a galera não fala ou não sabe, isso não é contado. É só quem viveu. E tudo isso te traz experiência e maturidade para você herdar e trazer para os negócios. Sim, Por com isso que eu falo certeza. que tem muito valor no futebol, como Com atleta. E você falou um ponto interessante, que é o fato de
mentalidade, né? O fato de você saber lidar com pressão, você saber lidar com as circunstâncias. E eu coloco muito isso, por exemplo, eu não era o cara mais tecnicamente qualificado. Eu nunca fui. E eu sempre deixei isso muito claro, todas as pessoas sabiam disso. Mas eu era o cara muito mais esforçado, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, enquanto os outros pensavam em desistir, para mim isso não era uma possibilidade. Só que depois de um tempo eu entendi que o futebol não era onde eu deveria atuar. E eu não levo isso como uma desistência. Eu queria ouvir de você. Eu não levo como uma desistência, e sim como uma escolha, uma sábia escolha. Eu escolhi de uma maneira sábia o que eu deveria fazer pro meu futuro. Mano, assim, existe a galera que fala, por exemplo, meu pai, como ele me projetou pra ser jogador, quando eu falei que eu não ia mais jogar, ele achou que eu tava desistindo. Mas é igual a você, eu tenho a mentalidade que eu tava pivotando de carreira, porque eu não enxergava um futuro bacana ali. Então, quando você começa a crescer, você vai percebendo que o futebol é uma máfia do caramba, você sabe que não depende única e exclusivamente do seu futebol. Ponto. Dito isso, eu tinha que pensar em outras possibilidades. Quando eu comecei a ter maturidade para entender esse mecanismo, eu falei, eu preciso pensar em outras possibilidades, porque isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. Algumas pessoas vão chamar de desistência, mas você podia conseguir seguir carreira, você podia tentar continuar a seguir a carreira, mas você sabe que aquilo ali teria um limite, tendo em vista de que você entendeu como é que funciona o futebol. Então, eu acho que o lance de você pivotar de carreira nesse meio, tá, não é uma desistência. É o fato de você ter a sabedoria, o discernimento que você precisa procurar outras coisas e que todo aprendizado, toda a bagagem que você trouxe do futebol é o suficiente para você aplicar em qualquer área da vida, porque tem muita riqueza e valor nesses aprendizados. Com certeza. Eu levo como desistência, Bruno, até esse ponto. Eu levo como desistência a partir do momento em que você não utiliza nenhum recurso para te alavancar em um outro negócio. Então, por exemplo, eu tinha uma lanchonete, eu desisti da lanchonete. Então, você vendeu tudo que você tinha e mesmo assim você abriu um outro negócio. Beleza, aí você desistiu, porque você teve que trocar, mas mesmo assim pode ser uma escolha sábia, né? Mas aprendizado, experiência. Então, até brinquei no seu lançamento, falei com a galera, falei assim, pô, já joguei com 7.500 pessoas no estádio. Joguei com o estádio lotado. Pessoa xingando, cuspindo, falando um monte. Vou tremer pra pressão de um cara. Não vou tremer. E até você fala num tom de brincadeira, mas é verdade. Você vai criando alguns alicerces, alguns recursos mentais que te ajudam não só a lidar com a pressão, mas te ajudam a lidar de forma rápida. Isso eu levo muito pro meio que eu trabalho hoje, meio que a gente atua. Pensar de forma rápida, pensar de maneira disruptiva, pensar de maneira como as pessoas talvez não pensariam. E isso eu acredito que é um ponto que a gente já pode até tocar de ser fora da curva, de fato. O que você considera que te fez ser um profissional fora da curva? Pô, tem um termo que eu uso, que a galera não usa muito, não conhece, que é de ser desenrolado. O que seria ser desenrolado? Ser desenrolado é você ter a habilidade de achar solução em problema. Então, o jogador de futebol, como ele sai de casa mais cedo, o jogador de futebol, como ele lida com a pressão mais cedo, ele tem que virar homem mais cedo, ele vira uma pessoa desenrolada. Porque ele se coloca em situações de risco muito cedo e ele vai ter que enfrentar essas situações e ninguém ensinou ele a enfrentar esse tipo de situação. Ponto. Então ele se torna um cara desenrolado. Se você pegar um jogador de futebol, um cara que jogou futebol, um cara que foi atleta, você joga qualquer problema no peito dele, ele vai resolver. Ele não precisa saber de marketing, não precisa saber de negócio, mas se você dá o caminho, ele resolve. É uma habilidade que um atleta tem, ser desenrolado. Então o fato de você ser desenrolado te facilita a ter sucesso em qualquer outra área. Porque o princípio básico do sucesso, de empreender principalmente, é achar solução. É ser bom em resolver problema. Acabou. E aí o cara que foi atleta, jogou futebol, e ele tem essa habilidade, e ele sabe que ele tem, e ele aplica isso nos negócios, é a chance do cara começar a alavancar. É o fato de se diferenciar. Porque você que é empresário, você sabe. Você vai contratar a pessoa, você tem um time. Cara, é difícil achar alguém que resolve o problema. As pessoas apresentam o problema, apresentam todo o negócio, mas ninguém apresenta a solução. O desenrolado, o jogador de futebol, esse atleta, quando ele está diante da situação, ele tem a habilidade de achar a solução no meio do problema. Então, é o tipo de pessoa que vai crescer na vida. O cara que para de dar ênfase pro problema e encontra a solução. Acabou. Com certeza. E um ponto muito importante, né? Eu até vejo sobre isso que você falou. O atleta de futebol e o empresário que tem esse lado desenrolado que você falou, é aquela pessoa que ela não fica olhando pro recurso, ela olha para a solução. Então, por exemplo, ela não fica olhando para a justificativa. Pô, tem um problema tal. Como que eu faço para resolver esse problema? Mas ela presta atenção em eu tenho um problema tal e eu tenho um recurso tal. Como que eu posso usar? Porque no futebol a gente vive à base disso. Você não vai fazer um passe longo se você não tem esse recurso. Você vai jogar dentro da sua área de conforto, da sua, a não ser que você Sua originalidade. Exato, a não ser que você permita durante os treinamentos conquistar isso para que você aprimore essa sua habilidade. E eu vejo que isso é um ponto muito importante. Cara, eu quando comecei dentro do mercado digital, eu não era nada. É o que eu falo, não era nada. Eu odiava estudar.
não sabia de nada, comecei sem experiência nenhuma e eu vi um certo ponto que eu vi um padrão dentro do futebol, que era uma paixão por aquilo, né? Então eu falei, então tem um caminho a seguir ali. Só que se eu ficasse olhando, poxa, mas fulano de tal, ele tem muitas coisas, ele tem tantas habilidades, fala, nunca teria começado. Eu nunca teria começado. Então eu olhei muito mais pro que eu precisava fazer para chegar naquele nível do que o que de fato aquele nível me exigia. Então basicamente eu troquei a mentalidade e eu consegui entender. E esse ponto é legal a gente até conversar, que a galera mandou como uma pergunta, e a gente falar um pouco sobre mentalidade, né? Mentalidade em si, o que se até tem a Triple A, né? O que é ter uma mentalidade Triple A? Mano, o primeiro ponto que você falou é não se comparar e se questionar. Primeiro passo, a galera que tá na internet hoje enxerga os outros players e começa a fazer comparação. Então você vê lá um moleque de 18 anos, no marketing digital, faturando milhões, andando de Ferrari, Lamborghini. O cara que tem 30, tá em casa, eles começam a comparar. Pô, eu tenho 30, o moleque tem 18, já não dá mais tempo pra mim. Só que esse moleque de 18, ele teve oportunidade diferente, ele teve acesso a coisas diferentes de você, né? E aí a comparação, ele causa esse mal. Começa a criar esse afastamento, que é horrível, e criando uma angústia no cara que tá se comparando. Agora, se você fala assim, o que esse moleque fez que eu posso fazer? Que é o que você fez. Eu olho pro cara e não comparo, eu questiono. O que esse cara de sucesso, que eu admiro, faz? Ele acorda às 5 da manhã, ele produz muito mais que eu, ele vai na igreja, ele é casado, ele tem família, ele trabalha muito, ele empreende, ele lidera, ele compra mentoria, ele lê livro, pronto. Eu já sei o que eu preciso fazer para ter resultado igual o cara. Agora, se eu for ficar me comparando e eu não me questionar, eu vou ignorar o fato de que existe um monte de coisa que eu preciso fazer para chegar lá e eu vou me colocar e me comparar de igual para igual. Só que se o cara tem múltiplos milhões de patrimônio e você não, a comparação ela já é desigual. Então quando você se compara com o cara, você está colocando vocês dois numa cesta só. E vocês não estão na mesma cesta. Eu até falo assim, tem aquele ditado. Nós estamos no mesmo barco. A gente não está no mesmo barco, a gente está na mesma tempestade. Alguns estão no barco, alguns estão no salva-vidas, alguns estão num bote, alguns estão afundando no mar. A tempestade é a mesma, só que tem gente em posição diferente. Top. Agora, o que aquele cara fez para estar no barco? Por que eu tô afundando? Ah, ele trabalhou muito, ele fez isso e aquilo que deu conforto para ele comprar um barco. Então é isso que eu preciso fazer. Agora, quando você compara, você anula tudo isso e se coloca numa mesma bacia e se julga igual para igual. E aí é um julgo que gera angústia na pessoa. Eu gosto muito de levar em consideração de que cada um tem a sua história, saca? Isso eu acho que é um ponto que, pra mim, hoje é grande diferencial, porque eu olho as pessoas com um olhar de admiração. Não com um olhar de inveja, porque não adianta nada eu invejar, isso não vai ser uma energia canalizada pra mim, não vai me ajudar em nada, pelo contrário, só vai me atrapalhar. Mas eu olho, de fato, com um olhar de admiração e olhar e falar, caraca, legal, essa pessoa, ela trilhou sucesso, ela tem sucesso. E todo sucesso, ele deixa um rastro. E esse rastro pode ser um facilitador pro meu caminho, mas eu preciso entender que cada um tem o seu propósito. Não adianta eu olhar e falar, eu vou fazer tudo que o Bruno fez, da forma como o Bruno fez, e pra ter o resultado que o Bruno tem. Não existe. O Bruno é o Bruno e ele vai viver a história dele. Eu posso ter resultados iguais, melhores ou piores do que o Bruno. Mas ser o Bruno eu não tenho como ser. E a galera fica às vezes comparando, pô, eu quero ser fulano, eu quero ser Beltrano e assim por diante. E a galera esquece de viver de fato o que é a vida dela. Quer um exemplo prático disso? Quando eu me converti em 2015, eu ia na igreja, no culto, e eu vi o pastor pregando. E eu olhava pra ele e falava assim, mano, como é que esse cara consegue pregar desse jeito? Como é que ele tem tanto conhecimento de Bíblia? E eu comecei a falar, mano, eu nunca vou conseguir ser igual a ele. Por quê? O cara tem 20 anos de ministério. O cara tem ele é teólogo, né? Fez faculdade de teologia. O cara leu a Bíblia sei lá quantas vezes. Fez tantos seminários. Faz aquilo todo dia durante não sei quantos anos. Como é que eu vou me comparar? Então, quando eu me comparava com o pastor, eu queria pregar, só que eu me imaginava pregando, falava, nunca vou conseguir pregar igual ele. Então, eu me comparava e eu me ferrava. Só que hoje, depois de 8 anos de conversão, eu já li a Bíblia, eu já fiz seminários, já fiz cursos, já fui no culto um monte de vezes, já liderei gente. Hoje eu tenho bagagem para poder pregar igual aquele pastor. Só que naquela época eu não tinha. E como eu me comparava com o pastor, me gerava um afastamento que me dava angústia. Eu nunca vou ser esse cara. Só que como eu deixei o processo natural, tipo assim, o que ele fez para estar lá? Pô, ele estudou a Bíblia? Eu estudei a Bíblia, fui ver. Hoje eu posso pregar, hoje eu tenho discernimento de fazer uma boa pregação e poder talvez ser um pastor, né? Só que naquela época, naquele cenário, para mim era impossível. Sacou? Saquei. Só que quando eu esqueci disso, eu comecei a viver, né, e adquirir experiência e maturidade, as coisas vão acontecendo natural, entendeu, mano? É muito massa Eu isso. nunca vou ser ele.
Mas eu posso fazer o trabalho igual dele. Exatamente. Eu até falo para os meus alunos, para os meus mentorados, eu falo assim, eu quero que vocês façam algo maior do que eu fiz. Óbvio. Se eu faturei 20, 30, 40, 50, 100, 200 mil, eu quero que vocês faturem muito mais do que isso. Por quê? Porque é um princípio bíblico, né? Cristo veio e falou, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz na Terra. E é isso. E eu entendi esse princípio, eu falei, legal. Então, quando você entende isso, eu não sei se você tem, eu acredito que você tem essa mentalidade, esse princípio instaurado de eu vou doar 200%. E aquela pessoa ela vai absorver o que ela precisa ou o que ela quer. Porque tem uma coisa, muitas vezes as pessoas precisam de informação e elas absorvem outra. Então, por exemplo, você olhou aquele pastor, você se comparou naquele momento e foi algo ruim para você. Só que você foi estudando, você foi fazendo seminário, você foi fazendo curso, você foi aprendendo, você foi ouvindo ministrações e isso foi evoluindo dentro de você. O aprofundamento e o conhecimento. Isso é natural. É tempo de experiência e vai aumentando a nossa profundidade sobre determinado assunto. Só que muitas vezes o que eu vejo, até migrando um pouco desse assunto, é que às vezes a gente como infoprodutor, como professor, como mentor, a gente mais interessado do que quem quer aprender. Como se tivesse uma inversão de posições. Como se nós quiséssemos crescer mais ainda, não que a gente não queira, mas aquela pessoa, ela não tem o desejo, o brilho no olho, de fato. E se a gente pudesse dar um conselho prático para essas pessoas que buscam o Bruno. Eu quero ser o Bruno, só que elas não entenderam e elas precisam entender o caminho para ser como o Bruno ou maior do que o Bruno. O que você daria em conselhos práticos para essas pessoas? Se essa pessoa quer ser o Bruno, ela encontra em mim uma referência. Então, assim, eu tô num lugar onde ela quer chegar. Sim. O grande segredo é saber o que o Guerra fez, o que o Bruno fez, que ele chegou até lá. Então, ela precisa ter como referência. Ela precisa me ter como mentor. Quando você tem a sua referência como seu mentor, você tem o guia ou algo próximo de um guia que vai te levar até do ponto A até o ponto B, que é o seu ponto final, que é onde você quer chegar e não para ali, né? Mas vamos falar disso. Então, como que a pessoa vai chegar no nível do Bruno Guerra? A não ser aprendendo com o Bruno Guerra tudo que ele fez. Então, a pessoa tendo acesso a mim, tendo, né, eu como mentor, facilita o processo. E aí ela vai entender tudo que eu fiz e tudo que eu não fiz para chegar lá. Isso vai fazer com que a pessoa encurte o caminho. Se ela for fazer sozinha, legal. Ela vai ter um princípio do que eu precisei fazer, ela vai aplicar sozinha, só que ela vai se ferrar muito. Por isso que eu falo, comprar acesso, comprar mentoria, ter acesso ao mentor, é você comprar um atalho, e esse atalho não é um jeitinho brasileiro, não. O atalho é você pegar tudo que o cara fez, empacotar e usar como mapa, sabe? E aí, pô, tudo que eu passei de ruim, ela não vai precisar passar. Tudo que eu errei, ela vai precisar errar, porque eu já vou mostrar pra ela onde eu errei. Então, quando ela for fazer aquilo, ela já sabe que não vai precisar, porque aquilo deu errado. E ela vai ter um guia, que é um guia do que eu fiz e deu certo. Isso vale muito dinheiro. Vale dinheiro e tempo, mano. E tempo vale muito mais que dinheiro. Aí, pô, eu acho que a grande dica, o grande conselho é, se tem uma referência, se aproxima dessa referência de alguma forma, compra acesso, compra conhecimento dela e tem essa pessoa como mentora que ela vai te guiar. Massa. É isso aí. Mas nunca queira ser a pessoa. É impossível isso. Exato. Isso foi um game change pra mim, eu entendi muito bem isso, porque eu olhei e eu falei, eu tenho 4 coisas em jogo, que é tempo, dinheiro, recurso, que não é só financeiro, a gente fala de recurso emocional, recurso de energia, de fato, e expectativa. Quanto vale para você não frustrar um desses? Então, por exemplo, quanto que vale para você não perder tempo estudando coisas erradas? Vale muito. Não tem valor. Quanto que vale para você não perder dinheiro? Quanto não vale? Aí entra um que é o primordial que eu considero. Quanto vale para você não perder as suas expectativas e a sua motivação para um determinado projeto? Não tem preço. E a galera às vezes fica, nossa, mas 1.497 é caro. É, total. Cara. Só que a pessoa passa 5 anos pagando R$500 de mensalidade numa faculdade. Exato. Pra sair lá e ganhar R$2.000. Aí ferrou tudo. R$500 na faculdade barata, né? Na faculdade barata. Pular zona num curso... EAD, se bobear. EAD. EAD. E aí a pessoa não liga se importa de pagar, por exemplo, 997 num curso que pode profissionalizar a pessoa e fazer ela ganhar dinheiro na internet. Que a gente sabe que a internet é o que tem escalado. É o que tem transformado pessoas comuns em milionários. A internet é o que tem transformado pessoas comuns em pessoas relevantes. Exato. Só a internet tem feito isso. Exato. E aí você oferece uma solução para ela tá caro.
Só que ela paga lá R$ 600 por mês numa faculdade para depois de 5 anos se formar e ganhar um salário mínimo. Aí é complicado, hein? A internet, ela tem e cada vez mais vai ter o poder de transformar a mensagem e fazer com que a mensagem de pessoas se propaguem, que talvez ela nunca conseguiria na vida dela. Total. Então, por exemplo, há alguns anos atrás, a única forma de você ser uma pessoa famosa, e a gente sabe disso, era você estar na televisão. Televisão. Ponto Sendo um final. ator global e Exato. a máfia que tem por trás disso. Era exato. isso. Então você tinha que estar na televisão. Hoje em dia, na internet, se você fizer um vídeo muito bom, a sua mensagem pode ser propagada para milhões de pessoas com um único vídeo. Então, Eu tenho amigos que ficaram famosíssimos por causa de um vídeo. Tipo o Orlandinho, que é um influenciador lá no Nordeste. E ele ficou famoso fazendo um vídeo, dançando piseiro. Esse negócio viralizou tanto que hoje ele é o rei do piseiro, ele tem milhões de visualizações mensais, milhões de seguidores e ganhou muito dinheiro com publicidade, né? Publicação no Instagram, TikTok. luva de pedreiro. Luva de pedreiro. O cara em um ano saiu Contrato com a Amazon, com a Adidas. tudo que ele tem aí, o cara conquistou graças à internet, é óbvio. Esse cara não teria espaço na mídia tradicional. Não teria. Não teria. Talvez ele teria num programa de zoação, de brincadeirinha. Onde ele seria chacota. Exatamente. Tá. Exatamente. E o que eu vejo muito é que na internet tem muita teoria do cancelamento, né? Então eu até coloco isso como assim, por exemplo, tô abrindo um podcast hoje e eu tenho que entender que hoje em dia faz parte. Se você não agrada alguma pessoa e você nunca vai agradar todo mundo, você já entra na política, entre aspas, do cancelamento, né? Mas o ponto mais importante é o fato de propagar a mensagem. Nós trabalhamos com marketing, para quem está assistindo, e nós somos propagadores de mensagens. Então a gente não trabalha somente com copy, tráfego, lançamento perpétuo, não, mas a gente trabalha propagando uma mensagem nos valores e princípios das pessoas e das empresas às quais a gente acredita. E isso é muito interessante, porque a gente utiliza da internet como uma ferramenta para que isso aconteça. Então, por exemplo, hoje a gente está conversando aqui. Talvez se a gente demoraria, não sei, 20, 25, 30 anos para conseguir introduzir esse canal numa televisão, num canal que a mídia digital ela nos permite. E aí é outro ponto que você falou. O cara da faculdade paga R$ 500 por mês. Uma faculdade meia boca. No ano isso aí dá R$ 6.000. O cara tem o que de retorno? De fato, eu olho muito a internet como um ativo. Eu não sei se você olha isso. Muito. Você investe o seu tempo, a sua energia, o seu recurso e isso vira um ativo para você, para sua empresa, para o seu negócio e assim por diante. Quando muitas vezes você só investir em conhecimento, talvez não seja, por enquanto. Se você souber transformar o conhecimento em um ativo, ótimo, né? E aí, se puder contar, Bruno, para a galera, um pouco da sua trajetória profissional até chegar no Bruno Guerra de hoje, quem ele é, o que ele fez, para a galera olhar como um espelho de motivação e falar, caraca, tem esperança ainda. Mano, quando eu parei de jogar futebol, eu decidi que eu ia empreender no marketing digital. Por quê? Quando eu tava nos clubes, eu tava lá morando nos clubes, eu não ficava dormindo o dia inteiro. Ou quando não tinha treino, eu aproveitava para estudar inglês. Então eu fazia cursos EAD. Outra diferença, que a grande maioria dos jogadores ficavam descansando, iam pra balada, sei lá fazer o quê. Eu aproveitava esse tempo para aprender. Já tinha um diferencial aí. Sagacidade. Então eu aprendi inglês, porque eu gostava de inglês, então eu fazia curso de inglês EAD, curso online. E aí eu descobri o marketing de afiliado em 2018. Eu vi um anúncio lá do Alex Vargas na época e tal, que tava hypadaço, conheci e tal. Comprei o curso dele, comecei a vender uns cursos de cristão pra galera da minha igreja. Tipo assim, cara, não tinha resultado, vendia um cursinho ou outro, ganhava comissãozinha, saca? Assim, muito básico, muito básico. Só que já tive introdução a isso. Então eu entendi que existia um meio de ganhar dinheiro na internet, porque eu comecei a acompanhar os caras que ganhavam dinheiro na época. Então, como eu jogava futebol, eu já sabia que a carreira de jogador não ia durar tanto. Exato. Vai até os 30, 35 anos, né? Sim. Em alta performance, olhe lá. Então eu sabia que eu ia ter que empreender em paralelo, levando em consideração que a carreira de futebol é curta. Isso se não levar em consideração lesão, né? E eu já tinha essa mentalidade lá atrás. Então, como eu já sabia disso, eu precisava ter, pô, beleza, vou jogar bola, o que eu vou ter em paralelo? Eu vou construir imóvel? Vou comprar imóvel para alugar? Né? O que o jogador faz? Investe em ação? E eu vi que tinha um marketing digital. Aí, beleza, tem uma opção aqui. Só que quando eu parei de jogar futebol, eu fui trabalhar CLT na empresa do meu irmão, porque eu não tinha renda, né? Eu fui trabalhar com meu irmão. E eu trabalhava no setor de exportação, numa empresa de uma logística internacional. E comecei a faculdade de Direito, porque eu queria ser advogado. Eu falei, cara, vou pegar pra capar, vou ser advogado. E aí eu comecei a entender, eu saí do mundo do futebol, comecei a entrar no mundo corporativo, mundo educacional de quem faz faculdade, comecei a conviver com essa rotina de quem estuda e trabalha. Eu falei,
bicho, eu não nasci pra isso, mano. Massa. Não nasci pra isso, eu lembrei que existia um caminho no marketing digital. Aí eu larguei tudo de vez e falei, vou empreender no digital. Aí eu mergulhei de cabeça nisso. Aí comecei como dropshipping, não tive resultado expressivo, ganhei uma graninha, mas nada que passou ali de 3 mil reais, saca? Mas comecei a ter uma graninha, tive um amigo meu, Flávio, que me ajudou nessa jornada, ele já tava no mercado, me impulsionou. Aí eu fui desenrolando, fui aprendendo copy, tráfego, todas as habilidades que envolvem o marketing digital, até se deparar com o lançamento, que foi onde eu construí minha carreira. Que é Top. vender infoproduto, vender curso online, trabalhar com educação. E olha que engraçado, né? A gente teve um ponto que foi a carreira de futebol, que foi um ponto semelhante. Só que você teve uma conduta e eu tive outra. E eu não era o típico cara que estudava quando eu jogava futebol. Porque eu até falava, meu plano B é fazer o plano A dar certo. Então eu tinha esse lema dito popular na cabeça e vivia pautado em cima disso. Então, só que o que eu olhava? Eu não era o cara que dormia. Eu era o cara que, enquanto não treinava, eu estava me alimentando. Enquanto eu não me alimentava, eu estava fazendo treino de recuperação. Ou então eu estava fazendo treino de musculação, de academia e tal, Focado no fortalecimento. trabalho. Eu estava focado no meu trabalho. Então, por exemplo, eu fazia 17 treinos de segunda a sábado. Cara, faz a conta. Para um atleta de futebol. Isso aí, você tá falando de 17 treinos em 6 dias. Fazia quase 3 treinos, só sábado que fazia 2. Então, eu fazia muito pela minha profissão. A galera falava, mas você é louco. Eu era louco, mas botava eu numa corrida 1 a 1 contra as pessoas, eu ganhava. Botava num treino de força contra a pessoa mais velha, eu ganhava. Botava chutar com a perna direita, com a perna esquerda, eu ganhava, porque eu tava capacitado para isso, né? Então, você se profissionalizou em algo que te ajudou na sua carreira, porque você teve essa mentalidade. Eu tive uma mentalidade diferente um pouco. Mas o mais engraçado disso tudo é você relembrar de coisas o qual você já utilizou e deu certo. Porque às vezes a galera esquece disso. Eu vejo muita galera, mas o que eu preciso fazer para ir para o próximo nível? Manter o que você fez até esse nível e aprimorar. Não é um ou outro. É o que eu sempre falo. É um e outro. Um e outro. E aí você usou o recurso que você tinha. Pô, eu já trabalhei como afiliado. Então eu sei aqui algumas... Tem um negócio aqui. Deixa eu utilizar isso aqui para alavancar e chegar onde eu sou hoje. Entendeu? Então, se você puder contar um pouco para a galera, de fato, como o marketing digital, de maneira clarificada, te possibilitou. Então, essa pergunta é mais para as pessoas que estão esperançosas sobre o marketing digital. Pô, mas, Bruno, eu sei que tem alguma coisinha, assim como você percebeu que tinha. O que você pode dar de direcionamento para essas pessoas? Ó, o grande lance, eu até tava vendo isso do Marcos Paulo fala isso. A grande objeção do marketing digital é eu não sou capaz. Essa é a maior. Dentro dessa existem outras objeções mas a principal é essa. Mas o que aconteceu? Se vê gente que tem resultado no marketing digital, você sabe que existe uma forma de você ganhar dinheiro no marketing digital, que existem pessoas comuns como eu, como você, que teve sucesso nesse meio. Então a pessoa que está assistindo em casa, o que você precisa entender? Existe uma solução. Existe como você vingar no mercado. Ponto. Se um cara como eu, que era atleta, nunca estudou, nunca fez nada de produtivo, vingou, qualquer um que está em casa pode. E o mercado de marketing digital, ele traz essas pessoas imprevisíveis. As pessoas que eram, os piores da escola, sempre essa história. O cara morava na favela, não tinha nada, enriqueceu com o marketing digital. Isso já é um indício de que qualquer um pode fazer, tá? Porque ele é muito democrático o marketing. Primeiro passo. E o segundo passo é tirar essa crença de não merecimento. Porque quando eu falo assim para a pessoa, você pode correr uma maratona inteira. O Marcos Paulo usa esse exemplo. Você pode correr uma maratona inteira. Às vezes você não está preparado, às vezes você não quer pagar o preço para correr, mas você sabe que você é capaz no fim. Você sabe que se você dedicar, você vai correr. Qualquer pessoa que está em casa sabe que é capaz. Sabe que, mano, vamos pular de paraquedas? Tem medo, não faz sentido, mas sabe que é capaz. Quero começar no marketing digital e ficar milionário. Não sou capaz, eu não me sinto merecedor disso. É uma crença que existe para isso. Então acho que o grande segredo, mano, e a gente que vem, olha que doideira, a gente que vem de família. Eu não venho de família rica, você também não. É uma família tradicional, uma família de classe média. A gente não se sente merecedor desse dinheiro. Pode passar o tempo que for, no fim é você sempre lutando contra essa mentalidade. Porque o cara que ele é rico de berço, ele tá acostumado com dinheiro, ele se sente merecedor daquilo porque ele cresceu com essa realidade. Quem não cresceu com essa realidade vai lutar até o fim da vida
para lidar com essa mentalidade, com essa crença de que você não merece. É muito isso. Então, como o marketing digital ele te traz essa oportunidade de enriquecer, o fato da pessoa não se sentir merecedora traz para ela uma objeção gigantesca, a Sim. ponto dela nem iniciar a carreira. Eu não sei se você já reparou nisso, mas se a gente pudesse separar em três pessoas, aquelas que têm muito dinheiro, aquelas que têm dinheiro, não passam necessidade, e aquelas que passam necessidade. Talvez as que estão no meio termo são talvez as pessoas que mais têm dificuldade, porque tem medo de perder o que tem e não tem o acesso para ganhar o próximo nível, né? Então, por exemplo, o cara que não tem nada, ele fala, eu já não tenho nada para Ele vai pra perder cima. e eu vou para cima. O cara que tem, ele já tem recurso para se sustentar e poder de fato. Uhum. Então, eu me vi muito nisso, né? No começo, então, por exemplo, a gente tá aqui gravando no estúdio e tudo mais. Quando de fato eu comecei as coisas dar certo, graças a Deus, eu precisei investir em algumas coisas. Eu falava, caraca, tudo isso? Uhum. Eu olhava, tipo assim, por quê? Porque nunca tinha de fato vivido aquilo, né? Então eu olhei e falei, poxa, e eu tive que ir desconstruindo isso aos poucos, porque eu entendi que se eu não desconstruísse isso, iria me prejudicar, Ah, né? De fato, a minha mentalidade, isso é um pilar que muitas pessoas, não é o fato, tá tudo no mindset, não é nessa brincadeirinha que a galera coloca, mas uhum. de fato é você entender que a tua mente é quem vai ditar Acabou. todas as suas ações. Acabou. Você pode ensinar a pessoa com sua empresa de bilhão. Se ela não tiver a mentalidade, você vai pôr na mão dela e não vai mudar nada. Se você pegar, por exemplo, R$ 1 milhão e dar numa pessoa que é pobre, que não tem a mentalidade, R$ 1 milhão vai acabar em um ano. Os vencedores de lotérica, né, de jogo de casa de Óbvio. Por isso que não adianta. Se a gente for resetar o mundo, todo mundo começar do zero. Eu vi essa analogia, achei muito foda, vou compartilhar aqui no massa. podcast. O cara, ele era funcionário de um lavar rápido. E tinha um cara que lavava o carro, o cara era muito rico lá, o cara tinha BMW e tal. Ele falou assim: ah, mano, Deus, por que ele tem uma BMW e eu não tenho? Esse cara, duvido que se ele tivesse na minha posição aqui, ele ia não sei o quê. Reclamando. Aí Deus vem e fala assim: beleza. Faz lá uma mágica, né? Vamos supor, né? Analogia. Deus faz uma mágica, pum, aquele cara que ele falava que era rico, virou lavador de carro igual ele. Aí beleza. Aí ele falou: tá vendo? Agora sim, agora a gente é igual. Igualou os dois. O que aconteceu? Começou a passar uma semana, aquele cara começou a lavar carro, igual ele, beleza. Passou uma semana, aquele cara começou a lavar o carro, começou a encerar o carro, começou a colocar um brindezinho no carro e começou a passar uma cera dentro do carro. Então, na semana seguinte, mais cliente começou a ir pra esse cara. Aí o cara, mano, por que tem mais cliente lá pro negócio dele, né? Continuou lavando tal, daquele jeito, né? Lavando só pra ganhar volume. Aí aquele cara chamou um amiguinho dele e falou assim: ó, mano, você não quer me ajudar aqui? Te pago R$ 20 por lavagem por dia pra você me ajudar e tal. Chamou um ajudantezinho lá, um molequinho, e ele começou a lavar carro, passar cera, dar brindezinho e começou a trazer um moleque pra ajudar ele pagar R$ 20 por dia pra esse molequinho ajudar ele lá. Então ele já tinha um funcionário. O que aconteceu? Ele começou a lavar mais carros, porque ele tinha mais velocidade por conta que ele tinha ajudante. E o outro cara falou: nossa, mano, o que esse cara tá fazendo isso aqui? Continuou lavando o carro normal. Na terceira semana, esse cara que era o rico e ficou pobre, começou a trazer outro ajudante. Esse cara começou a ter 3 pessoas lá ajudando ele a lavar carro, dar brinde, encerar, enquanto o outro cara estava sozinho lá fazendo isso aqui. Então ele começou a trazer mais gente, mais carro, mais ajudante. Depois, na quarta semana, esse cara saiu do Lava Rápido, montou seu próprio Lava Rápido, com aqueles 4 ajudantes, virou os 4 funcionários. Então ele começou a trazer pessoas para o Lava Rápido dele. Então, assim, os dois começaram no mesmo estágio. A diferença é que em quatro semanas, um mês, conseguiu montar seu Lava Rápido sozinho, porque treinou pessoas, começou a agregar valor, entendeu sobre mentalidade, conseguiu abrir o seu negócio porque ele gerou valor, trouxe mais esforço, consequentemente conseguiu atender mais carro, pegou todo o dinheiro que ganhou, investiu em mais gente, conseguiu comprar mais recursos, comprou a melhor mangueira, conseguiu melhores equipamentos, a melhor cera, e aquele cara que é só lavador de carro, só lavava carro, achou que o sucesso do cara é porque ele nasceu em berço de ouro. Só que quando Deus colocou os dois na mesma situação, o cara provou por A mais B o porquê que ele é rico. Exato. Mentalidade. Então toda essa historinha que eu contei resume a mentalidade. Se a gente pegar R$ 1 milhão, zerar o mundo, todo mundo tem zero, todo mundo começa com 1 milhão, o dinheiro vai voltar para a conta e pro bolso daqueles que sempre dominavam o dinheiro. É normal isso, é a mentalidade. Então não adianta você criar um país comunista e colocar todo mundo em igualdade,
porque o dinheiro ainda vai voltar para aqueles que entendem sobre Sim, grana, sobre o sim. game, entende? Porque eles entendem que dinheiro é uma máquina para gerar mais, né? É sempre gerar mais. Então é o que eu falo. Ah, as pessoas com dinheiro elas mudam. Eu não acredito nisso. Eu acredito que as pessoas com dinheiro elas propagam aquilo que elas de fato são. Aquilo que de fato tem dentro dela, ela vai propagar aquilo. Pronto, o dinheiro é um potencializador, seja de coisas boas ou de coisas ruins, e quem determina isso é você, que tá com dinheiro, que tá com domínio sobre ele, né? Então, por exemplo, eu ouvi, não sei de quem, acho que foi do Paulo Marçal que ele falava, né? Ele falava assim, cara, se eu perdesse todo o meu dinheiro agora, com a inteligência que eu tenho, eu construiria tudo de novo muito mais rápido. Opa! Muito mais rápido, porque ele já saberia o que dá certo e o que não dá. Uhum, Aqui dá certo, então eu vou por esse caminho. E o que eu vejo é que a galera muitas vezes insiste muitas vezes no erro, uhum. né? Então, eu também trabalhei muito tempo com o mercado de afiliado. E aí lá eles ensinam pra gente muitas estratégias. Manda direct, segue para de seguir, e, enfim, cada um com a sua estratégia, sua metodologia. Mas a gente entende que o que dá certo, o que dá errado para eu obter a venda, né? Então isso é muito de um caminho que o empreendedor ele tem. E é o que eu falo, empreender não é para todas as pessoas. Não são todas as pessoas que têm um chamado de empreender, de liderar, e tá tudo certo. Imagina se todo mundo fosse empreendedor, quem que seriam os colaboradores? Não Uhum, existiria. uhum. Então é você entender qual é o seu lugar e o seu local de atuação. Será que eu tô no nível? Será que eu tô disposto a ser um bom colaborador ou será que eu estou no nível disposto a ser um empreendedor? E não é sobre estar pronto. Não sei se você compactou dessa mesma visão. Não é sobre estar pronto, é sobre estar disposto. Porque pronto a gente Nunca. nunca vai estar. E é sobre estar disposto. É assim, você quer ser um bom empresário, você tem que ser um bom colaborador. É sempre o processo anterior, né? Tipo, o cara, ele quer ser um jogador de futebol famoso profissional, na base ele tem que ser um bom profissional também. Porque isso vai formando caráter, vai criando maturidade suficiente para ele sustentar um cargo específico. Tá, o cara quer ser empreendedor, o cara quer ter uma hamburgueria. Bicho, se o cara for um bom garçom numa hamburgueria top, ele sabe tudo o que precisa de atendimento ao cliente, gestão de pessoas, né? O tempo necessário para você entregar o hambúrguer na mesa do cliente, tudo isso vai gerar maturidade para ele empreender. Se ele for um bom garçom, ele vai ser um bom dono de hamburgueria. Porque a habilidade de empreender, ela se aprende na prática, mano. Sim. Não existe algo aqui onde eu vou sentar ou te ensinar a empreender. Não, mano. É de acordo com a realidade dela, com o nicho dela, com o negócio dela, para quem que ela vende, aonde, que cidade, se é interior, né, capital, tudo isso. E ela vai começar a empreender, ela vai aprender na prática. Só o fato de você ter mentores faz com que você encurte tempo, encurte caminho e não erre nas mesmas coisas. Sim. Mas aprender o que precisa ser feito na prática, você vai ter um guia básico que é uma direção. Mas o passo a passo é prática mesmo. Então tá disposto a errar e consertar rápido? Tô. Está disposto a se frustrar emocionalmente, talvez, e quebrar suas expectativas? Tô. Está disposto a talvez tomar um monte de porrada de cliente? Tô. Está disposto a lidar com um funcionário ingrato? Tô. Então vai lá, mano. O resto você vai aprender. Tá Exato. ligado? É muito isso. E o fato de você empreender é o que eu falo. Eu me apaixonei pelo empreendedorismo pelo fato de todo dia ser uma nova coisa. Uhum. Então, todo dia tem uma novidade. E eu preciso de uma maneira rápida, prática, uma maneira que traga uma solução, resolver aquilo. Então, é o que você falou. É o funcionário que acordou, brigou com a mulher porque deu uma bronca no filho e trouxe para dentro da empresa. Não tem como separar as pessoas. E você precisa ter a inteligência de lidar com aquela pessoa naquela situação para aquele momento. Aí aquele funcionário no outro dia tá bem com você, vai ser o melhor funcionário nível performático, mas no dia seguinte o colaborador não vai performar porque brigou de novo. Pô, eu. É sua empresa. Então é o que eu falo, o empreendedor, ele tem sim que ser um pouco pai, um pouco mãe dos Uhum. colaboradores, porque a empresa é o filho dele, né? Real. É o filho dele. Então ele entende isso como as pessoas são responsáveis por colocar aquele filho de uma maneira maior dentro do mercado e assim por diante. Então esse foi um dos maiores dilemas que eu tive com o meio do empreendedorismo, de fato de pessoas. E o grande líder, o cara empresário que lidera, que precisa ser um bom líder, ele não olha para as pessoas como um número. É, Tipo, mano, isso aí é demito depois. Aí ele vai criar uma cultura de demissão na empresa, não consegue firmar ninguém, não constrói legado na empresa e não constrói cultura. Aí exato. é um lixo você descartar a pessoa. Agora, o cara que lidera, mano, que olha pro cara, entende que esse cara tem sentimentos, que essa pessoa precisa de outras coisas para performar na empresa, aí ele cria uma cultura de liderança ferrada,
de multiplicação de talento, onde as pessoas têm tesão, prazer em trabalhar na empresa dele. É. Se a pessoa tem prazer e tesão para trabalhar, ela está prestes a construir uma empresa de sucesso. Agora, você bota uma pessoa para trabalhar que ela está infeliz, que ela não está satisfeita com a liderança, bicho, o que você está construindo? E até tem um ponto, né, que eu aprendi com um profissional que eu trabalhei, e até voltando um gancho um pouco que você falou, como eu decidi empreender, eu olhei muito para as experiências que eu vivi dentro das empresas, do outsourcing, das funções e cargos que eu trabalhei, eu falei, legal, tem um modelo de negócio que possa ser que faça sentido, vou validar, ver se vai dar certo. Então eu tenho até anotado isso num caderno, experiências, tem uma aba lá, experiências, aí tem uma coluna, experiências boas, vou aplicar no meu negócio, experiências ruins. Por quê? Porque eu nunca me contentei, eu entendia que era uma fase desse processo, mas eu nunca me contentei em trabalhar para os outros. Eu gostaria muito de trabalhar e ter a minha empresa e poder trabalhar pros meus clientes, né? Poder crescer o meu nome, crescer o nome dos meus clientes e assim por diante. Então eu começava a anotar experiências boas, experiências ruins. E comecei a criar construções de cenários. Isso é uma dica muito top. Criar construção de cenário. Você de fato olhar para uma situação, isso aqui não deu certo. O que eu vou fazer como solução? Ou o que eu posso melhorar se aquilo der certo? Então você vai construindo, vai ficando uma árvore ramificada e você vai construindo. Isso te adianta muito. Porque eu não esperei chegar aqui para ter esses problemas e saber como resolver. É óbvio que novos problemas surgiram, novas situações surgiram. Mas para aquelas que já estavam previstas, que eu já tinha vivido, eu já tinha a solução. Então isso, pô, eu falei, legal. E aí eu entendi muito que um negócio ele é movido por pessoas e ele é movido para pessoas. Então toda empresa tem essa construção de pessoas. E hoje eu considero e eu olho você como um profissional especialista em pessoas. Não só na construção de movimento, na construção de audiência, mas é uma pessoa que se dá muito bem com outras pessoas, que consegue transitar, e isso a gente traz muito do futebol também. Você transita muito bem em diversos ciclos, em diversos círculos de pessoas, em diversos grupos. Como que foi isso aí pra você? O que de fato isso construiu? Como que o Bruno Guerra construiu essas habilidades? Mano, essa habilidade muita gente pergunta e muita gente admira em mim. E o grande lance, eu falo, isso pode se tornar clichê, o grande segredo é você entender de pessoas. Aonde você vai entender sobre pessoas, sobre ser humano? Não é estudando a anatomia do ser humano. Não é isso. Não é você, talvez, lendo sociologia, qualquer coisa voltada para isso, né? Filosofia e tal. Não. O grande segredo, mano, é você... Para você entender de gente, você precisa estar entre a galera. Então, como a gente jogou futebol, e a gente teve acesso a muita gente. Por exemplo, com 13 anos eu tava alojado. E tinha lá 200 moleques. Um cara do Nordeste, outro da Bahia, do Pará, do Amazonas, de realidades diferentes. Então eu lidei com personalidades diferentes. Com realidades e culturas diferentes. Aí eu fui morar fora. Sozinho. Cultura diferente, mano. Pessoas diferentes. Então tudo isso fez eu entender que as pessoas são movidas por diferentes coisas, diferentes motivações. Então, o que eu falo para agradar uma pessoa que está no cenário aqui? É diferente do que eu vou falar para um cara que está no cenário melhor. E esse feeling só se tem tendo experiência, mano. E aí, quando eu entendi que, pô, o cara que passa fome lá no Nordeste, que eu conheci, um moleque de família humilde, a realidade dele é diferente. Então, a abordagem, a forma que eu motivo ele, é diferente de um cara que é herdeiro e tem tudo do bom e do melhor. Entende, mano? Então, a motivação do cara é trabalhar para comprar um puxadinho lá no Nordeste pra mãe e pro pai. O cara que é herdeiro, ele quer só ganhar dinheiro para não precisar depender do pai. São mentalidades diferentes, motivações diferentes. E quando eu entendo isso, eu vou agir de forma assertiva. Muito top. Sacou? Muito top. E isso que você falou de motivação, né? Motivação é o canal. Eu acredito muito que motivação é o canal pelo qual as pessoas fazem o que elas fazem. Seja bom ou seja ruim. Até o livro ali, eu acho Motivação 3.0, né? É. E aí a galera entende, tipo assim, a motivação, ela é o canal das pessoas. Então, por que uma pessoa faz o que ela faz? Por que uma pessoa acorda cedo e trabalha? Pela motivação em algo. Ou em algo, ou em alguém. Enfim, seja na família, seja em algo material. E é muito legal isso, porque hoje você consegue falar, eu vejo que você consegue falar para as pessoas que não têm, para as pessoas que têm mais ou menos e para as pessoas que têm muito. Seja conhecimento através de marketing, seja dinheiro em si, porque você conseguiu atingir esse nível. E é muito legal, e eu gostaria de ouvir de você, como que você fez e como que você construiu esse ecossistema de pessoas ao seu redor, onde você pudesse transitar entre essas pessoas sem que você sofresse o impacto delas. Então não só o fato de você transitar, mas sem que essas pessoas
te impactassem, porque cada uma tem uma energia, cada uma tem uma frequência e assim por diante, chame do nome que quiser. Mas como que você fez? Você, Bruno, fez? Mano, o fato de você entender sobre gente te permite transitar em todas as classes financeiras, enfim. Então hoje eu tenho a habilidade de conversar com diferentes públicos. Isso eu consigo trazer, e aí entender sobre motivação, eu consigo trazer tudo isso para dentro do meu ecossistema. Então o fato de eu conseguir falar com um monte de gente, eu consigo impactar um monte de gente. Eu consigo influenciar essa galera. Influenciando, eu consigo trazer para dentro do meu ecossistema, para trabalhar comigo, para fazer sociedade. Então eu trago isso. E como essas pessoas, elas admiram a forma que eu tenho essa habilidade de comunicar, elas enxergam em mim uma autoridade. E a autoridade, a influência, o posicionamento único é um magnetismo que atrai essa galera em massa. E aí eu faço o que eu quiser com essa informação. Que top. Isso é massa também, porque, por exemplo, a gente fala de marketing digital. Se a gente quiser vender algo na internet e a gente entende sobre motivação, igual você falou, eu sei exatamente como fazer uma oferta mais assertiva. Então eu tenho lá um público, eu tenho um produto, e esse meu produto, vamos falar aqui de um produto de emagrecimento. Melhor, vamos falar de um produto que vai ensinar um cara a ganhar os primeiros R$ 1.000 na internet. Legal. Eu sei que quem quer ganhar os primeiros R$ 1.000 na internet, quer fazer uma renda extra, não é o rico. É o cara que está quebrado financeiramente. O que que um cara que não ganha bem, uma pessoa que não ganha bem, o que que motiva ela? Opa, eu já sei como eu posso ser assertivo na oferta, para ofertar esse meu produto para ela. Eu sei que no final do mês você tem um cartão cheio de parcela para pagar, um aluguel te sufocando, boletos para te pagar, conta atrás de conta. Você gostaria de ter uma renda extra, né? Eu tenho uma solução para você, um produto que pode te ensinar a fazer R$ 1.000 por mês através de uma renda extra. Opa, a motivação da pessoa é vencer as dívidas. Beleza, eu tenho um público aqui, eu tenho um comportamento, eu sei o que motiva ela. A motivação é não precisar ficar se matando em pagar dívida, pagar dívida, pagar dívida, pagar dívida. Então a solução é o quê? Para de ficar pagando dívida, tá aqui uma renda extra. Aí tem um rico. Eu sei que os herdeiraços, os ricão, eles querem sair da asa do pai. Pô, mano, até quando você vai ficar dependendo do seu pai, do cartão do seu pai para levar sua namorada pro cinema? Você pode fazer uma renda extra da sua casa. Aqui tá a solução para você. O mesmo produto vendido para diferentes pessoas, porque elas me deram motivações e problemas diferentes. Através disso eu soluciono, eu só mudo a narrativa da oferta, saca? Como isso é massa. Isso é E muito... aí você entende isso, você consegue construir ofertas diferentes em um único produto. Sacou? Isso é muito top. E isso é uma base do marketing, que a galera muitas vezes não entende. A galera fica criando dor. Eu já vi muita gente criar dor. Mas às vezes não é a dor do público, de fato. Não é aquilo que o público precisa. Então, por exemplo, você falou, não se apertar com o aluguel, não ficar com as contas no final do mês apertadas e assim por diante, saber como que vai pagar o aluguel. E pro rico é não ficar na asa do pai, não depender do cartão de crédito. Então você tá vendo, você já trouxe o problema da pessoa, você já trouxe o que é dor para ela e você automaticamente ofertou a solução. Então você só clarificou a venda para ela. E eu acredito muito que o trabalho do marketing é isso. É você clarificar, porque o produto já existe, a necessidade já existe. Você precisa combinar um com o outro de uma forma que a pessoa enxergue e olhe e fale, nossa, legal. E até já entrando nesse gancho, que fizeram uma pergunta aqui, e eu vou ler essa pergunta para a gente já responder, que é uma pergunta que tem muito a ver sobre movimento, tem muito a ver sobre vendas, sobre produtos, e aproveitar que você falou de produtos ticket mais barato. O Luan mandou assim, ó, muita dificuldade em criar um movimento e audiência para produto de ticket baixo, mas pouca venda. O que ele pode fazer nesse caso? Cara, produto barato, a gente tem uma objeção, que é o quê? Preço. Muito caro, não vou comprar. Quando é barato, você elimina a objeção. Então você consegue vender em alta quantidade, ganhando volume. Se essa pessoa, que é o Luan, não está conseguindo fazer venda com produto barato, ele está ofertando para pessoas erradas, ele está utilizando a comunicação errada e ele está querendo forçar uma barra. É como se você quisesse vender um produto de emagrecimento para uma mulher que já é sarada. Não faz sentido? Sim. Então o que ele está fazendo? Se o produto é barato e com um produto barato, se o cara construir uma oferta com uma ancoragem legal e que gere desejo suficiente para a pessoa não enxergar o preço com objeção, ele está vendendo para as pessoas erradas, ele não está sabendo vender. E aí não é o preço, não é o produto, você pode vender qualquer coisa na internet a qualquer preço, se você saber vender, saca? Então esse cara, ele não entendeu os princípios que antecedem a venda. Sim, sacou? sim. O que eu vejo muito sobre isso é que a galera, ela quer contornar a objeção que você falou de preço com, é barato. Mas é barato, beleza.
uma caneta de R$1 é barata. Uhum. A caneta de 1.000 é cara. Caro pra quem, barato pra quem, né? Exato. Porque Um tênis de R$1.000, pra mim é barato. mas um tênis de 10. 10 mil É. é caro. E um tênis de R$10? Baratíssimo. Mas você compraria? Não. Por quê? Só que um tênis de 1.000, que pra mim é barato, pros caras, pra maioria é Exato. caro. Mas você compraria o de 10? Não. Por que você não compraria? Porque eu não vejo valor agregado num tênis de 10. Exato. Então eu vejo isso muito como um Real. grande erro. Então a galera atribui preço baixo a valor agregado. Então, se a galera invertesse a ordem e colocasse de fato, eu vou gerar mais valor agregado Pra e para eu parecer poder barato. cobrar o quanto eu quiser, Uhum. então é isso. Você constrói, por exemplo, hoje você tem ofertas que partem de R$2.000 a ofertas que vão a 100 mil. O que muda? O valor agregado que você constrói em cima de uma oferta. Outra coisa que é massa. Eu tava conversando com um amigo, o tio Caio, essa semana, e ele cobra 500 mil reais agora. Ele subiu o preço. 500 mil reais para fazer um processo de criação de brand pra marca. 500 mil reais. E eu já vi esse cara vender 3 contratos no dia. Aí. 1,5 milhão num dia vendendo o serviço. E ele é designer. Olha que doideira. O que acontece, mano? A gente tá falando sobre oferta. E ele falou que quando ele era designer, ele ouviu, o Correio não mudou a identidade visual do Correio. Uhum. Ele tava lá na cidade dele, acho que no sul, e ele fazia design lá no escritório dele, cobrava R$400 lá pra fazer design. Ele ouviu na matéria que o Correio pagou R$250 mil pra mudar a identidade visual. Então o design, 250 mil, falou, mano, lavagem de dinheiro, os políticos estão desviando dinheiro, tá acontecendo alguma coisa. Ele não acreditou. Só que quando ele foi a fundo e entendeu que existe uma agência que prestou serviço de fato, e que essa agência cobrava R$250 mil, ele viu que era possível. Então você só vai conseguir cobrar 100 mil o dia que você entender que é possível cobrar 100 mil. Então hoje o Caio, ele cobra 500 mil reais no contrato, porque lá atrás ele viu que tinha um cara que cobrou 250 mil por Correios. E para ele não existia aquele mundo. Aí quando ele foi estudar a fundo, ele falou, mano, tem gente cobrando 250 mil para fazer design. E tem gente que paga. Então é possível. Então ele começou a construir e subir o nível dele a ponto de poder comprar 500 mil. Então ele não é o melhor designer do Brasil. Ele talvez não seja o melhor em construção de brand. Só que ele é o cara que ele viu que é possível cobrar 500 mil. As pessoas pagam para ele e ele sabe que é possível cobrar. Então eu só vou cobrar 2 mil no produto a partir do momento que eu entender que eu sou capaz de cobrar. E eu tava vendendo uma consultoria de lançamento, eu ia cobrar 20 mil reais. Aí eu liguei pro Bruno Andrade, que é meu amigo, ele que me ajuda nessa parte aí de posicionamento, brand. Eu falei, Bruno, eu vou cobrar uma consultoria aqui de 20 mil reais. Ele falou assim, mano, você vai cobrar 80. Eu falei, cara, não é possível. Ele falou, você precisa acreditar que seu tempo vale 80 mil. Beleza, acreditei. Fiz a oferta de 80. O moleque falou, mano, te pago 60 à vista no Pix. Os 20 mil que eu cobrei virou desconto. E eu fechei a 60 mil. Então, hoje eu sei que eu posso cobrar 60 mil numa consultoria e as pessoas vão pagar. Então, para eu subir para 100, 150, é rapidinho. É rapidinho. Só que eu não poderia ter cobrado 80 se eu não soubesse que eu seria digno de receber esse dinheiro. Aí entra um processo de mentalidade louco. Cara, é até um ponto, você tocou num ponto que eu acredito muito e é um ponto que eu fico maluco. Maluco, que a galera valoriza mais aquilo que é tangível do que aquilo que é intangível. Se a galera entendesse que é o inverso, eu valorizo muito mais o que o Bruno tem na cabeça dele do que o Bruno faz muitas vezes. Boa. Cara, eu consigo absorver muito mais. Então, por exemplo, Você muitas hackeia a vezes, minha mente. exato, e eu consigo gerar muito mais recurso através disso. Então, por exemplo, você deu o exemplo do tio Caio. Cara, por que ele cobra 500 mil sendo que ele entrega um logo, sendo que ele entrega a paleta de cor, paleta de fonte e os outros diversos atributos periféricos que tem dentro da identidade? Não conheço o projeto em si. Mas porque ele coloca a inteligência dele em jogo. E quanto que vale? Não tem valor. Não tem valor. O quanto ele Não quiser. tem preço. Não tem preço. Não tem preço, é. Não tem preço isso aí, né? O valor é imensurável disso aí. Então ele pega e ele coloca a inteligência. Bruno, por que você cobrou 60 mil reais? E o que o Bruno Andrade te viu? Ele não tá colocando o script, o roteiro. Né? Ele tá colocando o capital intelectual. Então eu até falo, pô, é caro a mentoria 5 mil, 10 mil, 15 mil. Pô, cara, você tá comprando propriedade intelectual do cara, exato, bicho. Exato. Você tá comprando todos os anos de experiência dele. Você Pô. tá comprando tudo. Você tá comprando ele tá te puxando com uma corda pelo caminho que ele fez, né? Então, eu acho muito massa. E aí, isso é um ponto que legal. Você falou do caso que deu certo. E eu tenho o caso que deu errado. Aqui na agência, a gente foi prestar um serviço de site para uma empresa de Venture Capital. E aí, a gente colocou orçamento. Colocamos 25 mil reais para desenvolver o site. Não é um site barato. 25 mil reais. A galera cobra 2 mil, 3 mil. Tinha 2 empresas concorrentes nessa jogada. E olha que engraçado. Das 2 empresas, uma eu já tinha trabalhado nessa empresa
E a outra era uma empresa que prestava serviço para que eu trabalhei. Ou seja, eu Aquelas era grandes eram grandes. E eu era o terceiro concorrente. Só tínhamos nós três nessa concorrência do contrato. do contrato para desenvolver o site. Um site em 3 línguas, português, inglês, espanhol, tudo mais. E aí eu recebi um feedback do analista de marketing. Ele falou, cara, infelizmente a gente não escolheu pela tua empresa. Eu falei, por quê? Fui interessado em entender. Até eu tô curioso. Aí ele falou assim, porque a gente tinha 65 mil em verba para desenvolver o site dos investidores. A gente gostou muito da sua empresa, gostamos muito do modelo de site que você nos apresentou, gostamos muito da reunião, a nossa diretora gostou muito do bate-papo com você, mas a gente não podia te escolher, porque senão iam reduzir a nossa verba de Pô, marketing pro ano que vem. os caras queriam pagar mais Os caro. caras queriam pagar mais caro, Pô, bizarro. ou seja, a empresa que venceu cobrou 63 mil reais no site, que eles tinham 65. Ou seja, se eu tivesse cobrado mais, eu teria ganhado talvez Meu essa Deus, concorrência. E bicho, eu tô de perdi. cara. Por que eu perdi, Bruno? Porque eu olhei 25 mil reais e eu falei, Como muito. muito caro para um site. Hum, Só que isso foi um estralar pra mim, porque eu falei, cara, não vou mais entrar no jogo de preço. Se os meus concorrentes quiserem competir contra mim, vai ser em qualidade. Porque jogo de preço eles vão. Eu tô fora. Se eles querem brigar por preço, eu tô fora. Eu vou brigar por Exato. qualidade. Que é muito do que você falou. Por que sua mentoria 80 mil reais? Por que o Bruno falou? Porque ele viu a qualidade de entrega que o Bruno poderia. E que se o cara não tivesse eu no projeto, ele ia faturar muito menos do que ele faturou. Quanto que ele iria perder? Total. Né, eu até vou ensinar pra galera aqui um pitch matador. Você quer vender um produto que você vai trazer um retorno financeiro pra pessoa. Você traz pra ela a construção de cenário com e sem você. Então, por exemplo, Bruno, você faturou $500.000 em 6 meses. Tá. Só que quantos clientes você perdeu? 20. Quantos clientes você conversou? 40. Vamos supor 40. Então você perdeu metade e você ganhou metade. Tá. Se eu te ensinar um plano que você vai conseguir recuperar 20% desses clientes. Onde é que eu faço Pix aqui? É 100 mil reais que você vai colocar no seu bolso. Pô, Quanto que eu posso te cobrar por isso? Quando você quiser. Eu posso te cobrar, trazer 100 mil, Primeiro mês já vai pra você. Igual já a vai pra você. imobiliária. Só que se você conseguir reproduzir isso nos próximos 6 meses, é mais 100 mil. E é mais 100 mil. Então, é muito você entender. E se você conseguir mostrar pro teu cliente, de fato, que o quanto ele tá perdendo sem o teu conhecimento... E cara, se o cliente te procurou, ele já precisa de você. Exato. Ponto. Exato. Começa daí. Se você for procurado, quer fazer brand pra ser procurado, aí você zera o game. Toca nesse ponto. Conta um pouquinho sobre branding. Cara, existe marketing, existe branding. O marketing você precisa ir atrás da venda. O brand, a venda vem atrás de você. Quando você constrói um brand, um posicionamento único, você se torna referência a ponto das coisas, você criar atração. O marketing é você ir atrás. Fazer marketing é ir atrás de gente. Quando você faz brand, as pessoas vêm atrás de você, os seus clientes vêm atrás de você. Uhum. E aí você escolhe menos projeto, mas os projetos que mais pagam bem, reduz esforço, e aí cria essa autoridade, esse posicionamento, que você cria lista de espera. Massa. Isso é A massa. Rolex hoje tem lista de espera. Porque o relógio é melhor do que um Cássio? Não, eles têm um brand maior. É. Entendeu? Eles são objetos de desejo melhor que Cássio. O relógio é o mesmo, a máquina é a mesma, sabe? Não tem diferenciação. Só que o fato de você ter um Rolex no pulso aumenta o valor percebido. Status, né? Pô, Com certeza. então hoje não tem Rolex no mercado. Você precisa comprar de revendedores, porque a marca mesmo não consegue suprir a demanda. Exato. E eu vejo assim muito como a funcionalidade. Qual que é a função de um relógio? Ver a hora hoje em dia, ninguém usa o relógio pra ver a hora, porque você tem um Você tem iPhone. um celular. É. Você tem um celular. Por que a galera paga $500.000, R$1 milhão num Richard Mille, num Audemars Piguet, num relógio que é muito caro? É mais caro até que Rolex, se bobear, Opa, esses relógios. Por que a galera paga? Por que a galera fica um ano esperando? Porque não se trata do produto. É o Se que trata da causa, do desejo e do poder de atração que uma empresa do gera. acesso que esse negócio vai ter. Exatamente. O relógio vai fazer sentar com pessoas que Cara, eu vi. eu não sentaria sem o relógio. Aí vira um convite de acesso. É bizarro. Exato, Bizarro. exato. Carro, relógio, acessórios de luxo. Eu lembro que você uma vez me desbloqueou disso. Eu lembro do trem da carteira, que você olhou a carteira e falou, nossa, que carteira é essa? Tá duro? Você até brincou, falou da carteira. Eu falei, mas por que? Se é uma carteira legal, tipo, era uma carteira em couro, tal, preta, minimalista. Você falou, não, cara, que homem ou é Gucci ou é Louis Vuitton ou é uma Montblanc Uma Mont que ele Blanc, usa. pô, uma Goya, tá ligado? Saca? É uma carteira desse nível que o cara tem que usar. Eu falei, pô, mas... Porque quando você senta numa mesa de... Você é empresário. Você senta mais a galera que tá ouvindo em casa. Você senta numa mesa de reunião, você saca a sua carteira e põe na mesa. Se for uma carteira da Zara, bicho, de feira, pode ser bonito que for. Agora, se você senta numa mesa de reunião com uma Mont Blanc,
infelizmente, as pessoas vão te julgar pelo que você tem. A princípio. Sim. Sacou? A princípio. Depois não, mas primeiramente elas vão te julgar pelo que você tá usando, o celular. Até que você abra a boca, elas vão te julgar pelo que você tem. Exato, mas o primeiro efeito ali, que é o que você tem, o seu, né, sua aparência, ela é importante, mano. Por isso que o brand é importante. Com certeza. Entender o jogo que você tá jogando. E aí eu vejo construção de branding como awareness, né? Reconhecimento de marca, de fato, para você ter a substituição. Eu acho que é o desejo de toda empresa, de todo negócio, de todo prestador de serviço que tenha essa rotatividade. Não precisar procurar clientes, e sim os clientes procurar. Então, por exemplo, como que eu posso exemplificar isso para vocês? Vamos colocar o exemplo da Rolex. A Rolex, você pouco vê publicidade da Rolex. Quase não vê. Você quase não vê, ela tá em locais específicos, em pontos específicos. Por quê? Porque é onde está o público dela. Legal, então esse já é o primeiro ponto de partida. Então é você estar onde seu público está. Já é um insight de marketing. Exato. Você vai vender e fazer publicidade pro seu público e não pro resto. A grande maioria quer fazer publicidade pra geral. É que nem aquele que saiu há muito tempo atrás, lembra? O dono da Lamborghini? CEO, VP, algum dos VPs da Lamborghini, ele falou assim, por que você não faz anúncio na televisão? Porque quem tem dinheiro para comprar Lamborghini não está assistindo televisão. Isso. Beleza, entendemos esse passo já. Legal. Cheguei no local. Estou no local onde o meu público está. O que eu devo fazer para, entre tantos, ser atrativo? Sem que eu seja vulgar, espalhafatoso, sem que eu seja motivo de zombação, de zoeira e tudo mais. O que você falaria para as pessoas? Vamos falar no sentido de pessoas, que eu acredito que o Bruno Guerra em si, não as suas empresas, levam uma marca muito forte, né? Como o Bruno Guerra se posiciona, se porta perante as pessoas? Eu tô no ambiente, o que eu preciso fazer? Cara, primeira coisa, quando você precisa, falando sobre marca, né? O cara que tem uma marca, uma empresa, um produto, alguma coisa que ela já tá ofertando pro público-alvo, já é um ponto, né? Que a gente falou. Como que cria diferenciação? Movimento, mano. Narrativa. E aí você constrói pilares, você constrói elementos que fazem sentido pro seu público-alvo. Saca? Então, dentro do nosso público-alvo, ainda existem tipos de comportamento dentro dele. Então, a gente tá lidando com o público-alvo, mas lá dentro existem tipos de pessoas. Quando você une todos os desejos, todos os elementos que geram desejo, né, na sua marca, e você mostra ali, você consegue unir o pobre e o rico, você consegue unir o japonês com o chinês, o alemão, você une pessoas, você une religiões. Esse é o poder do movimento. Esse é o poder de você ser assertivo na narrativa. E aí você cria comunidades, né, que são comunidades que possuem uma marca, saca? Então, qual que é o grande diferencial dessas marcas de sucesso? Elas são donas de comunidade. Harley Davidson vende mais casaco do que vende moto. Tem gente que nem tem moto, mas quer ter o casaco da Harley Davidson, que virou um objeto de desejo. Top. A Ferrari vende roupa da Ferrari, vende adesivo, vende pingente, chaveiro. Por quê? Porque a pessoa tem desejo pela ter a Ferrari. E aí, o lance de você ter um objeto da Ferrari cria uma identificação com certas pessoas e você faz se pertencer a uma tribo específica. Legal. Entende o que eu tô falando? Sim. Quando você cria comunidade, você permite que a sua marca seja evangelizada por essa comunidade. E aí você só não cria marca, você cria uma comunidade que possui uma marca. Uma marca que possui uma comunidade. E aí é muito forte, mano. Eu acho isso muito massa. Eu acho muito massa porque você... O intuito principal, né, galera, até pra falar para o pessoal entender, que vocês estão vendo que a gente não tá falando mais do mesmo. Não é o beabá do marketing. É óbvio que você vai pegar esses pontos e você vai ter que trazer para dentro da sua empresa, dentro do que você faz. Você vai ter que analisar o que eu tenho que aplicar agora, o que eu vou aplicar depois, como que eu posso fazer para isso. Mas você reparou que o que ele falou, ele não falou em momento algum sobre, de fato, preço. Mas será que essa camiseta tá cara? Será que esse boné tá caro? Será que esse carro tá caro? Não, ele tá falando em mecanismos o qual você eleva o valor agregado sobre aquilo que você vende, sobre aquilo que você faz e, consecutivamente, você vai atingir mais pessoas. Então, é muito legal isso, por quê? Porque você consegue construir um mecanismo ao redor da tua empresa que se torna cíclico e sustentável. E eu acredito que isso é muito uma dor hoje das pessoas, construir de fato. Então, por exemplo, até a gente conversou, eu falei, Brunão, produtora, cara, tem a produtora, desde que eu abri eu não investi R$1 em anúncio. Tem agenda lotada por um bom tempo. O que eu fiz, de fato? Primeiro, network,
Mas antes disso, eu coloco como o primeiro cliente que prisou dentro dessa empresa, ele teve uma experiência que ele nunca teve em nenhum lugar. Então são coisas simples que você constrói o macro. Então, por exemplo, ar-condicionado no ambiente, cheiro no ambiente, Total. som no ambiente, o ambiente já Energético, está cafezinho, preparado, refrigerante. sacou? Que não é nada, mas é um diferencial pro cara. Cara, e que isso eu coloco muitas vezes, você pode até colocar no preço agregado. Você cobra lá R$ 2.500 fazer uma gravação, legal, você coloca 2.550, tá esse custo, Já era. pronto. Você gera uma experiência, você gera de fato o que você falou do movimento pro teu cliente. Um traz o outro, um traz o outro. O que é massa, mano, é que você tá falando de uma escala produtora, prestando serviço, contrato milionário. O motorista que presta serviço pra mim, ele vai te buscar na sua casa, ele leva chocolate, ele leva café, Que e ele é massa, motorista, mano. que massa. Só que esse cara, pra me levar no aeroporto de Uber, ia dar o quê? R$ 150. Ele cobra R$ 300 de mim, mano. O Aí. dobro. Só que eu pago, porque eu sei que eu vou ter um cafezinho, um chocolate, uma balinha, um chiclete me esperando. E as pessoas que ele busca, convidado meu, cara, busca fulano no aeroporto, um convidado que vai vir passar em casa e tal. Esse cara vai buscar, ele vai levar café, chocolate, suco pra pessoa. Ele vai manter uma linha de padrão, né? E ele ganha mais por isso. Com certeza, com certeza. Quanto custa o cafezinho, a água, energético para ele? Eu lembro, a gente fez uma viagem com ele, tinha energético para todo mundo. Ele perguntou, Bruno, quantas pessoas vão? 3 pessoas. Tinha energético para todo mundo, não tinha só pro Bruno. Ele sabia que o Bruno iria, mas ele não sabia que as outras pessoas também iriam, né? E eu acho que isso é muito um valor agregado que se todos os profissionais entendessem isso, todas as empresas, todos os negócios entendessem de valor agregado, cobrariam muito mais, não teriam medo de precificar, não teriam medo de ser assertivo e fazer coisas que estão relacionadas ao branding, ao posicionamento, ao awareness, que é reconhecimento de marca da sua empresa. Então, por exemplo, o cara ele cobra o dobro e o Bruno paga o E dobro os caras, e o público que ele atinge são um público rico que paga o dobro, não tá nem aí. e você não Então chora ele não de precisa desconto. ficar rodando na Uber. Em tempo, ele pega viagem que ele quiser. Ele não precisa ficar trabalhando para aplicativo, dando comissão para aplicativo, nada. Ele tem as viagens, ele escolhe as viagens dele, tem os clientes fixos dele, clientes que não dão trabalho nenhum. E você não chora desconto. Nunca. Não chora desconto. Por quê? Porque você entende que é algo digno. Eu coloco esse ponto muito legal. As pessoas só choram desconto quando elas não enxergam valor. Elas só pedem desconto quando elas não enxergam valor. Se elas não enxergam, o que o seu cliente está pedindo de desconto, ele não está enxergando o valor que você está cobrando para ele. Porque se ele estivesse enxergando o valor que você está cobrando para ele, ele não te pediria desconto porque ele fala, é justo Total. que eu estou pagando. Então, muitas vezes, o cliente que pede desconto, normalmente é o cliente que está dor de cabeça. Porque ele não entendeu o valor do seu produto. Né? Então, por exemplo, a minha agência, ela presta serviço de marketing, design, tráfego, copy e assim por diante. Então, não é só uma arte que a gente faz para o Instagram. Tem todo o conceito, tem todo o estudo, tem toda a metodologia, tem toda a validação por trás de uma simples arte. Por isso que a arte custa R$ 250. Por isso custa 350 reais um post estático para fazer. Pô, Gabi, mas o mercado cobra 40, 50? Cobra, mas será que eles colocam esse valor agregado dentro do serviço? Não, talvez não. E aí é onde você começa já a se diferenciar. E isso eu vejo hoje muito como o que você tem dentro das suas empresas. E o que você consegue construir até para os seus clientes de lançamento. Boa. Que é o diferencial. Como que você faz para construir de fato esse diferencial para essas pessoas com o branding à parte? Em que sentido isso fala? Por exemplo, o teu cliente, você tem um cliente, você deu o exemplo de nicho de saúde. Tá. Como que você cria os diferenciais para ele, os mecanismos diferenciais Boa. para ele se destacar? Pesquisa de mercado. Então eu vou lá, listo 10 concorrentes da pessoa. Eu vejo tudo que esse cara tá fazendo. Conteúdo, cor de identidade visual, tipo de conteúdo, em que plataforma ele tá postando, as ofertas que ele tá vendendo, a forma que ele tá vendendo. E aí, quando você mapeia tudo isso, você sabe o que ele não tá fazendo. O que ele tá deixando de fazer ou fazendo errado. E aí, a partir disso, é onde você vai agir. E aí você vai fazer a mesma coisa que os concorrentes, só que com diferenciais. Então você mapeou, quem são os 10 maiores? É esses caras aqui. O que eles estão fazendo? De que forma? Que tipo de conteúdo? Aí você vai começar a identificar padrão. E se identificar que tem algo faltando nos 10, é onde você vai agir. Você tem tudo igual a eles, só que você tem mais. Você tem coisas a mais que eles não oferecem. Que top. Aí criou diferenciação, bicho. Aí você, pum, fincou a bandeira. Aí você anula a concorrência, se torna referência única. Aí você aumenta seu valor percebido. E é até legal isso que você falou, porque você fez isso tudo que o Bruno falou, você ainda misturou com o seu produto, seu serviço sendo propagado para muitas pessoas, pronto.
a fórmula para fazer dinheiro. Total. A galera às vezes fica pensando em coisas mirabolantes quando... Exemplo, produtora. Se for de produtora. Pessoa quer contratar o Gabi. Gabi vai prestar um serviço de produtora. Se você, como produtora, oferece para ele a produção audiovisual, a roteirização, criação de storytelling, a edição final, e você conseguir gerar um monte de valor dentro de uma somente produção, o que acontece? Os caras são produtores. Quanto que a gente vai captar? Vou captar dia 8. Beleza, vai lá captar. Chega lá, não tem roteiro, o cara não escreveu um bom roteiro. O cara que é produtor, ele entende sobre roteirização. Uhum. Irmão, seguinte, vai fechar comigo aqui. Eu vou fazer a captação com as melhores câmeras pro que você precisa, os melhores microfones, as melhores baterias, iluminação. Eu vou editar para você. Vou fazer uma edição bala. A gente vai fazer a roteirização do seu vídeo. Qual que é seu vídeo? É sobre tal coisa? A gente vai criar, porque a gente é especialista em storytelling. E aí você cria uma roteirização com base em contexto, storytelling. Aí o cara, caraca. Aí você cria a narrativa. Junta, roteiriza, só chega na hora, grava, direciona o cara. E além de você fechar somente um contrato de produção, de captação, você fechou captação, edição, construção de storytelling, construção de contexto, construção de narrativa, construção de roteiro, edição. Empacotou, pum, o cara só foi lá gravar. Exatamente. Cara, isso é muito bizarro. A gente aplica isso dentro da produtora. E olha que engraçado, né? Você falou isso no lançamento e isso ficou muito marcado. De que olha quem é a nossa concorrência. A gente foi fazer um job e eu fui acompanhar esse job junto com o videomaker. Porque era um player grande do mercado e tudo mais. Eu fui acompanhar. E aí, olha isso, Bruno. Como é bizarro. A gente precisava ligar os pontos de iluminação e as tomadas eram longe. Uhum. E aí a gente montou a mala, levamos várias extensões de tomada, coisa simples. O cara olhou e falou, nossa, mas a sua empresa é muito preparada. Eu falei, mas por quê? Se eu só tô montando iluminação. Ele falou, não, que normalmente as pessoas que vêm, eles me pedem a extensão e eu tenho que dar pra eles. Meu Deus. Porque eles não têm extensão. Tipo assim, eu falei, cara, é o mínimo que um profissional pode ter. E aí, esse ponto, nossa, é o mínimo. O cara não tem extensão para ligar na tomada, ou seja, ele não tem como fazer o mecanismo de trabalho dele funcionar. Pronto, chama extensão, custa 10, 15, 20 reais. Uhum. Então, tipo assim, olha qual é o nível de concorrência. Você coloca isso tudo que você falou, o cara tem muito mais resultado. O cara tem muito mais resultado. Eu até ouvi um cara que é growth em marketing, ele falando sobre gestão de tráfego. Gestor de tráfego e analista de tráfego. E ele trouxe uma analogia muito top, que ele falou, o analista é o cara que aperta o botão. O gestor de tráfego é o cara que se preocupa em campanha. Estratégico. É o cara que é estratégico. É o cara que ele pode... Esse cara ganha dinheiro. Ele pode ser o cara que operacionaliza. Mas ele... tem tempo para ele parar de personalizar. Exatamente. Ele vai romper isso aí. Exatamente. Concordo. E ele vai atuar de uma maneira muito mais estratégica, gerando muito mais resultado pro Ele cliente deixa dele. de ser uma peça do sistema e começa a fazer parte do jogo como controlador do jogo, ditar a regra. É. O cara que só aperta o botão tá lotado, ele é só mais uma peça dentro do mecanismo. Exato. Agora o cara começa a pensar de forma estratégica, ele sai desse tabuleiro. Exato. Ele começa a enxergar de fora e ditar a regra, mano. É bizarro isso. E ele, começa a ganhar mais dinheiro. e ele se torna um profissional insubstituível. E como é que você hoje contrata um gestor de tráfego estratégico? Cara, Você tem como sustentar esse cara na sua empresa? Primeiro, hoje, você vai ter que pagar muito caro. sim, E que você não vai conseguir manter ele lá fixo, porque ele vai ser tão cobiçado no mercado, exato. que ele vai precisar, ô Gabi, eu trabalho pra você, mas eu sabendo que eu vou precisar Exato. aceitar o seu propósito também. E aí você vai falar, não, cara, então você precisa o quê? Dar porcentagem pro cara. Sim, com certeza. E aí, mano, esse cara, ele é muito escasso no mercado e ele fica milionário só prestando serviço. Fica, com certeza. Se ele não fizer pra ele. Pois é. Se ele não fizer pra ele, né? Mas hoje... Vai chegar a hora que ele vai fazer. Hoje com certeza. Hoje dentro da empresa a gente tem um processo bem seletivo para poder recrutar pessoas, né? Então é um processo interno que a gente faz, é um processo de 10 etapas praticamente que a gente faz. Pesquisa, teste comportamental, experiência, teste, validação e assim por diante. Então a gente faz esse processo, mas a gente deixa muito claro, e é um modelo de negócio, isso é muito legal, que eu acredito que você tenha também, que é o modelo partnership. Então a pessoa ela inicia com um valor fixo, mas ela tem uma projeção de crescimento de carreira aonde ela pode se tornar sócio. É a única forma de eu conseguir ter o profissional comigo, dentro da minha empresa. Porque é óbvio, ninguém quer ficar trocando de profissional. O empresário que fala que profissional é substituível, cara, é zoado. É zoado porque é a tua empresa que sofre no final das contas, né? Então a gente sempre deixa esse leque como, olha, o teu caminho é esse. Quem vai decidir se vai trilhar ou não é você. Então isso foi uma metodologia que a gente entendeu de partnership, de porcentagem, que o cara tem a possibilidade de se tornar um sócio da empresa e ter não só o valor fixo dele ali acordado, né? E aí entra num ponto que é muito legal, que é os mecanismos que geram o estímulo dentro da pessoa.
Tem profissionais, Brunão, que ele gosta do salário no mês. Ele vai ficar contente se ele tiver o salário no mês. Tem um profissional que ele pode ter o salário no mês, mas se você não der um elogio pra ele, cara, é o Não fim do adianta, é mundo. bizarro isso. Tem um empresário, ou tem o Funcionário. colaborador, o funcionário, que se você não der o espaço criativo pra ele tiver poder de voz e poder de criar, que normalmente é mais um líder, é um gestor, O cara fica infeliz. o cara fica infeliz. E tem o cara, bicho, que ele tem que ter autonomia e poder de decisão dentro da tua empresa. Só que você precisa preparar o cara pra isso, né? Então é o que eu vejo Acho que é o muitas lance vezes. de multiplicar talento, né? Exato, o que eu vejo muitas vezes que a galera fala, eu pago bem pro meu colaborador, mas será que ele precisa só do bom salário? Ou será que se você der um elogio pra ele faz mais sentido? Ou será que você der um espaço criativo? Então, por exemplo, a gente trabalha com designers, com editores de vídeos, que são pessoas, vou colocar os dois principais, que precisam muito dessa liberdade criativa. Cara, eu não posso colocar esses profissionais dentro de uma caixinha, porque senão os caras não suportam um mês. Então o que eu chego e falo pra eles, olha, vocês têm total liberdade criativa de atuar da maneira como vocês desejam. Nós temos um norte, é este, mas você pode atuar da maneira como você deseja. Como que você conseguiu construir isso dentro da tua empresa? Muito massa. Você tem pessoas hoje que trabalham com você, você tem projetos, e você tem projetos que você traz pessoas também. Né? Direto você posta no seu Instagram, que você tá contratando pessoas, agora você posta dentro da comunidade, não mais no Instagram, né? Você tá contratando pessoas para trabalhar e incorporar a sua equipe, a sua empresa. Como que você faz hoje isso dentro da sua empresa? Como que eu recruto? Isso. Primeiro, eu contrato só quem é audiência, quem é aluno. Por quê? Cultura forte. Massa. Então, esse cara já vem com a cultura do guerra. Primeiro ponto. Segundo, a pessoa quando vem da sua audiência, ela já vem com a mentalidade de ter um coração ensinável. Já vem com a habilidade para aprender. Segundo ponto. Terceiro, pessoa que vem da audiência, aluno, essa pessoa, ela entende o princípio de honra, porque ela aprendeu contigo. Então ela vai te honrar. Massa. Ela vai dar a vida pelo negócio. Então você traz 3 pilares que já é raro. Lealdade, coração ensinável e cultura forte. Top. Aí o que ele precisa aprender é treinável, mano. Exato. Ah, o cara ele não sabe alguns hacks do tráfego. Senta aqui, filho, que eu vou te explicar. Pô. Mas se ele é leal, se ele tem a cultura forte, que é a mesma cultura que eu, e ele tem um coração ensinável, o resto, bicho, é treinável. Caráter é muito mais difícil de ensinar. Não, Talvez. se ensina, caráter É, ensina. então, do que teoria Facebook, Google, tráfego, copy, design e assim por diante. Então eu concordo totalmente Boa. disso. E aí a gente entra na outra pergunta. O Gustavo mandou assim: liderança e gestão. Qual é a importância no marketing? Mano, para você escalar o seu resultado e sair do efeito platô, de ser um mero profissional de marketing digital e entrar no game grande, você precisa saber liderança e gestão. Gestão não é você criar planilhas e processos. Gestão é você entender como é que funciona, qual que é o fluxo da sua empresa, como é que funciona cada passo dessa sua empresa até chegar no faturamento, no pós-venda, e aí você entende como é que funciona esse mecanismo. E aí, a partir disso, você começa a entender que existem pessoas que precisam compor esse mecanismo. Quando você entende que existem pessoas que precisam compor esse mecanismo, você entende que pessoas elas agem de diferentes comportamentos através de motivações diferentes. E aí você começa a tratar as pessoas na individualidade. E aí você se torna um líder e você cria uma gestão eficiente. Que massa, que massa. De forma resumida, Gabi, é isso. É óbvio que a gente for entrar em técnica, mano. Sim. Ferramenta, como que você vai fazer? Não é esse o interessante, eu acho que o Gustavo quer saber. E eu acredito muito que não é a base também. Não. A galera pensa mais em ClickUp, Trello, Notion. Calma, primeiro precisa entender de pessoas. Será que esse cara vai sentar a bunda na cadeira e seguir um checklist? Exato. Não vai, porque o cara é criativo. O cara precisa estar lidando com gente, precisa estar fazendo coisa onde ele precisa ser um comercial. E aí eu E entro você bota o cara no operacional. Eu acho muito massa isso, que é a zona de genialidade, né? As pessoas, se elas entendessem isso, elas iriam colocar os profissionais, os colaboradores muito mais bem posicionados. Por exemplo, Brunão, cara, eu sou muito criativo. Bicho, muitas vezes coloca a cabeça fechada numa coisa, eu faço porque eu tenho que fazer. Mas não é a minha área Imagina eu te colocar num setor administrativo para cuidar da administração do negócio, da empresa. Você ia querer se matar, bicho. Aí tá.
Eu ia querer me matar se fosse algo monótono. Mas bota lá, contas a pagar, bota lá o Gabi. Bicho, Pra ficar eu não anunciando sou a no melhor, sistema. não sou a melhor pessoa. Não, você vai fazer o negócio bem feito porque tá no seu DNA fazer as coisas bem Sim. feitas. Mas você vai ser infeliz pra cacete. Bicho, eu trabalhei durante 2 meses num processo de uma empresa de logística e eu ficava. Era assim, ó. Era o computador aqui na mesa, o teclado, um scanner na mão, eu escaneava ESC, escaneava ESC, virava a Sabe o que eu folha, fazia? escaneava ESC. Durante 8 meses. Mano, olha que doideira. Na empresa do meu irmão tinha um galpão do tamanho dessa sala, só de documento antigo, de 2015 pra trás. Aham. Eu tinha que pegar aqueles negócios, escanear e soltar no sistema, porque eles iam tacar fogo nos documentos. É, E você tem que ter os tem documentos que ter. arquivados. É, Irmão, eu pegava uma caixa, e essa caixa tinha 200 documentos. E na sala tinha 500 caixas. Meu irmão, eu tinha que pegar a caixa, tirar o documento, tirar o clipe, clipe. Nossa. escanear. Escanear página por página, escaneou, subiu lá no computador. Aí eu pego, subo o arquivo no sistema, referência tal, pum, subo os arquivos, pum, armazenou, acabou. Aí aquilo ali eu posso tacar fogo, aí eu jogo fora. Só que isso foi um. Eu tenho 200 no pacote e 500 caixas. Irmão, pensa aí, o comunicativo, o criativo tem que fazer isso por 8 meses, mano. É Meu loucura. irmão, eu saía de lá, vontade de, mano, socar uma criança, de raiva. Tá ligado, bicho? Por quê? Porque eu tava numa zona que não era na minha Totalmente, realidade. exato, totalmente, cara. Eu sei muito bem como é esse processo, também fiz esse processo. E quando a scan trava, Nossa, que você cara. tem que voltar a folha, Pelo amor de Deus. aí você vê, nossa, E quando eu cara, não conseguia tirar o clipe, quebrava o clipe. Cara, que rasgava a folha e não lia. Cara, mas é loucura. E essa genialidade é isso, né? Então é muito de você entender que, Mas você teve que passar por isso. Então, é óbvio, importante falar, eu precisei passar por isso. óbvio, ali foi, cara, um teste de paciência. Você ainda tava numa sala grande. E eu que tava na sala de 5 metros quadrados. Uhum. Com a mesa lotada. Só tinha eu, a mesa, a scan e o computador. E a mesa lotada de papel. Cara, aquilo pra mim, tipo assim, eu não sei nem explicar, tipo, suportei, passei, tô aqui. Mas todo dia eu saía lotado de enxaqueca, de dor de cabeça. Por quê? Porque tava me sentindo aprisionado. Até um dia, trazendo um pouco mais pro lado espiritual, que eu tive uma visão de que era um leão enjaulado. É. Né? Acho que eu já compartilhei isso com você. E eu falei, cara, não faz sentido isso. Não faz sentido. E aí eu comecei a me movimentar de outras formas. O que eu comecei a fazer, Brunão? Nos meus horários vagos, eu trabalhava como freelancer. Cara, começou a esparecer. Eu comecei a colocar de fato essa criatividade pra fora, essa liberdade, e eu comecei a melhorar muito mais esse meu mecanismo e comecei a ser um profissional com mais performance. Né? Eu comecei a ser uma pessoa. Então, vai muito de como você explora e como você constrói o seu modelo de negócio para explorar ao máximo, no bom sentido, dos profissionais e conseguir extrair o máximo que eles têm a entregar para sua empresa. Passando para outra pergunta. Por que as pessoas pensam apenas no dinheiro rápido e não na construção de empresas? Porque elas acham que o dinheiro é a solução. Eita. E aí a pessoa acha que se fizer 1 milhão, ela tá feliz. Mas aí ela se depara com 1 milhão. A pessoa que fatura 1 milhão, ela tem que ter uma estrutura para suportar 1 milhão. Saca? E ela precisa de gente, tecnologia e ecossistema. Para manter isso, precisa de quê? Dinheiro. E aí ela acha que o dinheiro é a solução. Então ela tenta reter esse dinheiro. Ela não investe em pessoa, tecnologia e ecossistema. E aí o que acontece? Ela perde tudo. Porque para manter o dinheiro, já não é mais a pessoa. Chega um momento que ela precisa escalar. Ela fazer 1 milhão, irmão, é fácil, difícil é manter. Até porque, mano, vou te falar uma coisa. Uma pessoa que é multimilionária, ela tem a escolha, a liberdade de poder falar assim, hoje eu vou dormir até meio-dia. Porque ela já tá rica, mano. O pobre tem que acordar cedo, tem que trabalhar. O rico, ele tem a opção de não fazer. Por isso que é difícil manter algo foda. Porque quando você atinge um patamar, você não acorda mais 5 da manhã porque você é obrigado. É pra manter performance. Você não precisa, mano. E aí, acordar às 5 da manhã sem precisar, aí você fala, nossa, eu sou otário. Tomar banho gelado. Por que os caras de sucesso falam que tomar banho gelado faz bem? Se todo mundo fala, todo mundo que tem sucesso fala que faz bem, deve fazer bem. Mas o rico, ele tem água quente, fala, eu trabalhei tanto para ter água quente, vou usar água quente. Eu falo isso. Mas é porque eu tenho a opção de tomar banho na água quente. Sim. E aí, para manter uma performance, eu precisar tomar banho gelado, eu tenho a decisão de não precisar tomar. Que massa.
Eu não preciso acordar cedo. Mas para manter uma performance, uma produtividade, eu precisar acordar cedo, eu vou ter que acordar cedo por opção. E se eu tenho a opção de não acordar, eu prefiro não acordar. É. Você sacou qual que é a ideia? Sim, sim. Você sacou? Saquei, com certeza. Eu, quando era atleta, eu pegava os livros da minha irmã escondido, que ela fazia faculdade de farmácia, e eu pegava os livros de anatomia dela e ia estudando o corpo. E eu peguei gosto. Hoje eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar sobre corpo, sobre como nosso corpo funciona, sobre Performance, biologia, sobre etc. anatomia, assim por diante. Né? E o que eu acho muito legal, você falou assim, os empresários de sucesso, eles fazem. Legal. Só que eles não só fazem, Brunão, eles entendem o porquê que eles fazem. Por que que eles acordam 5 horas da manhã? Por que que eles tomam um banho gelado? Por quê? Por Porque eles quê? precisam, Por quê? não. Por quê? Exato. Mas porque eles entendem que é algo necessário, é uma ferramenta necessária que vai potencializar a performance. Só que para chegar nesse nível de maturidade é muito difícil. Por isso que Exato. existem pessoas, vamos pegar uma métrica que o Brasil nos dá essa informação, que é o número de pessoas que enriquecem e quebram, e o número de pessoas que chegam à riqueza e mantêm. As que mantêm é mínima. As que enriquecem e perdem tudo é uma máxima. Exato. Por quê? Não é nem às vezes porque a pessoa quebrou, porque errou o negócio. É porque ela não soube manter. Enriqueceu e achou que tranquilizou a vida, só que aí, ó, já era. Já era. Porque quanto mais se enriquece, mais responsabilidade, mais coisa que você tem para arcar, mais dinheiro que você precisa pôr na mesa, mais gestão você precisa ter, Sim. mais disciplina. E se você acha que é só ganhar dinheiro e manter a mesma mentalidade de pobre, já era. Você ganha e perde, ganha e perde, ganha e Aí perde. entra num ponto que eu acho que é engraçado, assim, não tô bem irônico contando isso, mas, por exemplo, qual que é a dívida de um pobre? É R$ 1.000. Qual que é a dívida de um rico? 1 milhão. Filha. Se os dois tomarem um tombo, quem que talvez O se rico, recupera antes? o rico, com certeza. Porque ele entendeu como faz 1 milhão. Só que talvez o pobre estaria muito mais fácil de fazer R$ 1.000. Pô, o cara consegue fazer R$ 1.000 vendendo água na rua. Saca? O cara consegue. Só que ele olha tanto pro dívida, dívida, dívida e pouco pra solução, solução, solução. Total. E o rico ele já tá acostumado a isso. Porque ele já teve altos e baixos até chegar nesse milhão. Então ele já tem essa flexibilidade de entender o que é necessário para conseguir Por isso que se o recuperar. tamanho do homem, o tamanho, a grandeza de um homem é medida a partir do tanto de problema que ela tem. Então o cara que tem uma dívida de 1 milhão, ele é um cara de uma dívida de 1 milhão, mano. É, Esse cara é um cara de 1 milhão, sacou? O cara tem uma dívida de 100 milhões, respeito, cara, ele tem dívida, mas é um cara de 100 milhões. exato. O Eike Batista quebrou, mas ele tem muito respeito, porque ele levantou, por mais que ele é endividado em bilhões, é dívida de bilhões, pô. Ninguém consegue chegar e fazer o que ele fez. Então, existe também esse glamour, não que você tem que se endividar para isso, mas se você tem uma dívida de 1 milhão, você quebrou em 10 milhões, bicho, cabeça erguida e recupera porque você quebrou em 10 milhões, mano. Você tem É, uma honra aí, é a sabe? escolha, né? O cara tem a Opa, escolha. tal, Eu vou ficar caído ou eu vou me com reerguer e certeza. me levantar. Show de bola. Brunão, vamos caminhando pro encerramento já. Cara, tem duas perguntas aqui que eu acho massa. O Charles mandou assim: o futuro das empresas é ter uma agenda de marketing assertivo? Agenda? Agenda. Tipo assim, um cronograma. No mês de janeiro eu vou fazer tal, no mês de março, assim por diante. Quando a gente fala de marketing, a gente fala sobre criatividade. Quando a gente fala sobre criatividade, a gente não fala de passo a passo. Eu acho que a agenda de marketing ela precisa existir para trazer previsibilidade, uma estrutura e uma segurança. Mas sempre deixar a criatividade fluindo para poder quebrar Hum, essa agenda, é, saca? Então, se você programou janeiro de uma forma, fevereiro, abril, né? Você viveu janeiro, você percebeu que o mercado tem tomado outras circunstâncias, fevereiro não pode agir conforme que você previu no passado, porque a sua experiência de janeiro diz que o mercado está se comportando de outra forma. E aí você vai precisar agir de acordo com a criatividade e pivotar de acordo com o que você viveu em janeiro, vamos supor. que massa. Só que se você for seguir a agenda à risca, você vai viver fevereiro e abril com a programação do ano passado, somente porque você precisa cumprir uma agenda. Que E massa. aí você ignora o fator criatividade, o fator Exato. momento Exato. para atingir Eu, isso. eu acredito muito, até responder essa pergunta do Charles, que marketing é timing. Você precisa ter o Opa, timing, acertar o timing para as campanhas darem certo e tudo mais. E hoje eu vivi um fato muito engraçado. Tô num grupo de networking, uma mentoria, participo e uma das mulheres mandou lá: pô, alguém pode me ajudar aqui? Algum dono de agência pode me ajudar com a questão que eu tô tendo? Eu falei: posso te ajudar. Ela falou que o irmão dela investiu R$ 36.000 em 6 meses de operação para uma agência de marketing cuidar, e os caras construíram em um mês 6 de conteúdo dele. Eu falei: estranho. E eu fui entender. Falei: mas por quê? Não, porque eles passaram um briefing e não podia alterar depois. Eu falei: tem muita coisa errada. Ué, E como a gente tá no grupo de mentoria, eu alertei ela. Falei: olha, toma cuidado, isso aqui tá errado.
Uhum. Por que que eu entendi que aquilo estava errado dentro da minha concepção? Porque foi o que você falou, você tem um objetivo, aumentar vendas. Marketing sem vendas não existe. Mas você pega um planejamento, você constrói um planejamento de 6 meses, sendo que rede social é algo que você precisa totalmente do timing, Uhum. porque de uma semana para outra são novos conteúdos, novos formatos, Novos virais. novos virais, exatamente. Eu falei, opa, tem algo estranho. Então, se eu pudesse dizer assim, calendário é importante para você ter os seus objetivos, mas que as suas campanhas sejam destrinchadas em criatividade e timing de fato. Porque senão você fica bloqueado Aí nisso. surge um meme viral que não estava previsto no calendário. Você pode utilizar isso para viralizar, só que você não vai, porque você vai ter que seguir o cronograma de 6 meses. Exato. Você perde o time de um assunto viral que você podia inserir o seu Exato. conteúdo ali, E aí é até um ponto uma legal campanha. sobre criação de conteúdo, sobre criação de campanha. Eu até tava vendo. Eu vi o vídeo lá. Até a Disney faz reciclagem de post e você que é produtor de conteúdo não quer fazer. Até a Disney faz reciclagem de conteúdo. Uhum. Era a mesma cena do Peter Pan, se eu não me engano. Era o filme do Peter Pan. A mesma cena. Só que era outro desenho. Era. Aí eu vi isso. Você viu? Pesado, massa. E, cara, muitas vezes você não recicla porque você fala, não, mas eu já postei. E aí você fica bloqueado, bloqueado, bloqueado. Eu reciclo conteúdo. Eu sugiro Total, reciclagem de conteúdo para os clientes, com porque certeza. se deu certo, vamos mostrar para mais Eu pessoas. reciclei conteúdo no lançamento e, Aí, cara, foi o que fez a gente estourar. Que a gente pegou tudo que viralizou, rios e TikTok de milhões. Recicla e põe o CTA no final. O mesmo vídeo, só com o CTA no final. aí, Viralizou, só que com o CTA, pum, vendeu. pronto. Então, é muito de. Bizarro. Até entrar no último ponto aqui, vaidade estraga muito, né? Dentro do nosso meio de marketing. A galera fica na Acho que na vaidade. vida inteira, não só no marketing. Eu acho que também. Eu acredito muito que vaidade ela atrapalha muito. E a gente entra no última pergunta, nos últimos pontos aqui, que é sobre você entender a mentalidade, e a vaidade é um dos pilares para construir, né? A vaidade está dentro da sua mentalidade. Se pudesse dar uma dica prática para as pessoas que vaidade não constrói o que você conseguiu construir. O que seria o Bruno com vaidade? Se você pudesse exemplificar Seria isso. o Bruno sem senso de realidade. Que massa. Porque humildade, ela anula a vaidade. E a humildade não é você ser pobre. Humildade é senso de realidade. É olhar para o lado e ver que pessoas têm a mesma idade que eu, mas estão melhores que eu. Se eu olhar para o lado e eu faltar com humildade com uma pessoa, eu olho para o lado e vejo que tem um cara da mesma idade. O Marcos Paulo, por exemplo. Cara com muito mais patrimônio, com muito mais resultado que eu, com a mesma idade. Então, quando eu olho pro lado, eu falo assim, opa, por que que eu vou menosprezar alguém se eu olho pro lado e tem pessoas muito melhores que eu que não fazem isso? Senso de realidade. Aí anula qualquer vaidade. Acabou. Top. Não tem muito o que buscar. A pessoa que é vaidosa, a pessoa que é desumilde, a pessoa que é arrogante, ela não vive o mundo real. E ela se conecta com pessoas que são assim. Se conecta. E quando tem vaidade, muito provável que tenha um pouco de mentira também. Não sei se Muita você vê isso. mentira. E aí a sociedade acaba ocorrendo traição. Eu vejo muito isso. Então, o que eu vejo, né? Até acho que a Aí a gente pessoa conversou isso. luta pela vaidade, não pelo propósito, sacou? Eu tenho princípios e valores que eu não negocio. Só que se isso colocar em xeque a minha vaidade, aí eu negocio. Aí fodeu. É, nossa, cara, isso é muito forte e é muito aplicável dentro do nosso mercado, que a galera faz muito, Pessoal né? que estiver ouvindo isso aqui, cara, leve em consideração que isso é forte. De verdade, porque a galera coloca lá. O maior, dentro do nosso mercado, o maior vaidade, eu acho, o maior fator de vaidade é a galera coloca lá, faturei X milhões. Pô, mas Como, de que forma, quantas vidas você impactou, quantos livros você escreveu, quantos inscritos você tem no YouTube, quantos alunos satisfeitos você tem. Aí já começa a anular a vaidade do cara. Porque faturamento, se o cara vender golpe na internet, que é a grande maioria, ele vai faturar. Só que ele não vai sentar na mesa que eu sento, que a mesa que eu sento tem honra. Esse cara não tem honra. aí, que massa. E aí, tipo assim, tudo que a gente falou aqui, engraçado que a gente tá falando num podcast mais digital. A gente abordou tanto tema que é difícil achar em podcast. Com certeza. Massa, porque quando a gente senta numa mesa de podcast mais digital, é a mesma coisa. Faturamento, ostentação, resultado e como fez. A gente falou tudo o contorno Com- do mecanismo, saca? Sim, com certeza. Dentro de um contexto que, pô, eu acho assim, que a galera que tá ouvindo, ela entende o jogo de uma maneira diferente. Com certeza. Clarificada. Ela olha com outra ótica. Com certeza. Uma ótica profissional. E aí é até bom a gente tocar nesse ponto. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que eu não sou seu guru? Cara, porque
quando as pessoas se as pessoas forem me enxergar com um guru, elas vão me enxergar como alguém que talvez não vai permitir que essas pessoas possam ser maiores que elas. O guru do mercado hoje, ele tá querendo ludibriar para vender. Ele quer mentir para vender. E ele torna essas pessoas escravas. Eu não sou seu guru por quê? Porque eu não quero mentir para te vender. Eu não quero te tornar escrava do meu conteúdo. Eu quero que você seja maior que eu. E eu quero que seus resultados sejam maiores que os meus. E eu quero te dar voz, comunidade. Massa. Então não me confunda com os gurus do mercado. Porque eu quero fazer coisas que as pessoas do mercado não estão dispostas a colocar à disposição dos meus alunos. Coisas que os gurus não colocam à disposição. Sacou? Massa. Top demais, mano. É isso. Top demais. Então, turma, espero que vocês tenham gostado. Espero que de fato tenha feito sentido pra vocês e tenha transformado. Tem algum ponto, alguma consideração em colocar, meu irmão? Não, acho que é isso. Massa. E aí, como eu sempre faço para as pessoas, se você pudesse descrever em uma palavra algo que mudou sua vida, para a galera entender e meditar sobre essa palavra, o que seria? Princípio. Massa. E não princípio abstrato, é o princípio de como funciona tudo. Qual que é o princípio para ser um bom pai? Qual que é o princípio para ser um bom marido? Qual que é o princípio para ser um bom marqueteiro? Qual que é o princípio para ser um bom copy? Aí você entende o princípio por trás de tudo, você consegue ser bom em tudo. Que sacou? massa. Que massa. Eu Top acho que demais. isso é game changer, mano. E eu acredito muito que você é uma pessoa movida a princípios, né? Total. Você não troca uma proposta por princípios, até porque a gente já recebeu junto propostas muito grandes, propostas de, não vou falar segmentos, mas propostas que, tipo assim, Romperiam nossos... brilham os olhos. Aham. Se a gente falar que não, é mentira. Mentira. Mas a gente optou por manter os valores, os princípios disso. Então, meu irmão, muito obrigado pela participação. Muito obrigado por estar vindo aqui conversar com a gente. Só para a gente poder encerrar, poder contar um pouquinho o que é a comunidade AAA para a galera É conhecer. uma comunidade voltada, né, para a educação e geração de novos negócios, novos valores, novas amizades. E lá dentro tem o treinamento, onde eu ensino marketing digital e especificamente em venda de infoproduto, através de lançamentos e através de perpétuo. Funil perpétuo, lançamento, estratégia de lançamento, tráfego, copy, você aprende lá dentro. Tem a comunidade, onde a gente conhece novas pessoas, a gente publica, posta, compartilha, debate, discute, se conecta, gerando novos negócios, novos valores, novas sociedades, gerando riqueza lá dentro, sacou? Top. Esse é o grande diferencial da comunidade. E aonde que as pessoas encontram? E no meu Instagram, @BrunoGuerraB. Top. As pessoas me seguem no Instagram lá, quem tiver interesse, quem curtiu. Show de bola. E aí, turma, tira um print desse podcast, posta no Instagram, Boa. marca o Bruno, marca o Gabi. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir, deixar seu comentário, compartilhar esse podcast para milhares de pessoas, para que as pessoas de fato sejam transformadas. Esse é o objetivo do podcast Mesa de Negócios, que seja um podcast onde vai ter transformação. A gente não está aqui para contar mentira, a gente não está aqui para ficar contando fatos que não aconteceram e contando histórias das outras pessoas. A gente está aqui para contar a nossa história, para entreter com conhecimento. Então, de fato, esse é o nosso objetivo. Fechou? Se você gostou, não se esqueça, deixar o seu joinha, se inscrever no E canal. comentar aqui o que eles acharam. Comentar. E a hashtag o novo marketing. É isso aí. Marketing do bem, o novo marketing. É Tamo nóis. junto, meu irmão. Gabi. Obrigado, Prazerzão. viu? Vamos pra cima e até a próxima. Dun, da, da, dun.